Começando mais um episódio do Trilados e Três Lados da Corrida. Hoje o estúdio está forrado e vai ser um papo que sem hora para acabar. Certo, Balu? Vambora. É isso aí, eu, Balu, primeira participação no Trilados. Bater na porta, como de triatlo, eu te invadi, eu chutei a porta e invadi. É isso aí, o Balu falava que não queria saber de triatlo, colocamos ele na roubada. Ele também não sabia que ia ser Trilados. Eu não sabia. Fabinho, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, direto de Santos, subiu. Pela chance de estar aqui e escutar essa fera. É isso aí, vamos falar também com Ariane Monticelli. Hello. Seja bem-vinda, welcome back, estamos aqui. Nossa you can história... do everything in English if you want. After 5 years, I can tell you that my English is very good right now. Ok, no problem. Eu vou mandar um portunhola aqui, que você vai ver só, vai sair um russo com italiano, a gente mistura todas as línguas, não fala nada direito, mas tá tudo certo. Muito bem-vinda, muito obrigado. Saudades de você desde 2016. Eu me mudei em 2017. Mas vocês, Fabinho, você, sei lá, a gente se conhece há mais de 10 anos, com certeza. Balu, virei fã e gosto muito do conteúdo que ele traz aí. Se não seguem o Balu é uma consultoria de graça. Todo dia, acho que todo mundo deveria aprender com ele. Fabinho, profissional, treinamos juntos muitas vezes. Você já fez até teste em mim, você lembra? Você aplicava teste de VO2, nossa, a gente fez cada coisa já doida. E hoje tem uma loja, faz bike fit da galera, adoro isso. Acho super legal que você ajuda as pessoas. Ricardo, nossa, treinador também, sempre fornecendo aí muito conhecimento para as pessoas e mostrando que as coisas são simples. A gente é que complica. Eu acho que essa é a parte difícil de ser treinador hoje em dia, porque eles querem que você venda um monte de coisa e é tudo tão simples. E essa é a paciência que me falta, porque para mim é só acordar e fazer. É só acordar e fazer, né? A pessoa quer, mas e aí? O que eu tenho que... Qual é o pace que... Primeiro acorda, vai e faz. Aí depois a gente conversa. Eu sou muito... Eu acho que eu sou bem para todos os níveis, né? Eu acho que para todos os níveis, né, Ari? Eu acho que, brincadeiras à parte, você e o Fabinho aqui, né, outliers aqui do rolê, mas eu acho que, independente de quem quer correr a 6 por quilômetro ou quem vai fazer o triatlon de uma forma iniciante, vai e treina, né? Vai e faz só, né? Tipo, pedala, nada, corre, né? Simplifica, né? Só tem a obrigação, né? Exatamente. Não é que você só tem, você não tem a opção de não vou fazer, não vou seguir a intensidade. Eu falo constantemente nos episódios que a gente faz aqui, quando eu dou entrevista para aluno, muita gente fala, poxa, mas triatlon. Eu falo, galera, se você nadar 2 vezes por semana, correr 2 e pedalar 2, você faz. Você completa. Tem aluno meu que fez Ironman para 11 horas e 40 pedalando 2 vezes na semana na ergométrica. E no final de semana fazendo na Speed, na TT. No meio Ironman de São Paulo, fiz sem treinar nada. Ai, Fabinho, eu te acompanhei, eu tava torcendo pra você. Pra você terminar vivo, né? Eu tava torcendo no tracker. Fábio. E vou nesse pacezinho que fiz, cara. 4,50. Então faz. É o tempo, meu. É isso. A gente se mata pra fazer 4 horas. É isso. Eu acho que a ideia é essa. Eu acho que a simplicidade em tudo, né, Ari? A gente vai entrar mais a fundo em tudo isso, mas como você falou, acho que da alimentação, do treinamento, eu acho que a simplicidade, ela faz com que as coisas possam acontecer. Eu acho que a supervalorização do triatlon, a gente ama esse esporte, mas a supervalorização que as pessoas querem dar, eu acho que é muitas vezes o que inibe ter um ingresso maior de pessoas participando, de fazendo prova, de comprando bicicleta, de querendo nadar. Porque, não, você tem que treinar. Calma, cara. Só treina. Você não precisa ter que fazer 3 esportes no mesmo dia. Você não acha que tem uma coisa meio over? Mas é tudo pra mostrar. Eu treino porque eu gosto. Eu não treino pra mostrar pra ninguém. Eu não treino pra... Não, eu treino porque eu gosto. Eu gosto. Ninguém tá me obrigando. Hoje eu não tenho obrigação. Eu faço porque eu gosto, não pra falar pra você, oi, e aí? Corri 3,50 hoje. Não tô cagando, eles não falam. Pode falar palavrão? Pode. A gente põe como conteúdo não pra crianças aqui, lá, não tem problema. Mas não tem GP. Então, isso o Balu tá explodindo o coração dele de amor agora. Ele é bom, ele é rápido, menino. Ali onde eu tiver vontade. Vai e volta. Não tenho.
Eu gosto de não ter obrigação e eu gosto também de mostrar para as pessoas do que elas são capazes de fazer. Eu gosto muito disso, porque minhas amigas que não correm, elas falam, eu não tenho capacidade. Eu falei, tem, vamos lá que eu vou correr com você. Não, mas eu não consigo correr com você. Eu falei, eu que vou correr com você. Então, vamos lá, eu vou correr no seu pace, eu vou te mostrar como dá. E aí, eu até... Nossa, eu vou contar uma história rapidinho aqui. Eu correndo no Ibirapuera, tinha acabado de chegar, faz 4 semanas que eu cheguei no Brasil. E aí eu tava dando uma volta, daí eu passei ali pra pegar a galera. Eu falei, eu tô correndo easy aqui, 4,55 de pace, alguém quer ir comigo? Aí a menina falou assim, eu vou. Aí os dois olharam pra ela e falaram assim, boa sorte. Eu falei, coitada, não precisa falar isso pra ela, né? E ela veio comigo, e aí ela começou a acelerar o pace, já tava 4,40. Eu falei assim, esse é seu easy? Porque você tá muito ofegante. Eu falei, quanto tá seu coração aí? Ela, 170. Eu falei, então, vamos lá. Eu sei que você não olha o coração, mas é como... É uma referência. Para ninguém. A percepção dela de esforço estava muito alta para 4,40. Eu falei, olha só, você está estragando inclusive o meu treino, porque eu estava correndo 4,55 de pace. É meu isso. Você quer ir comigo? A gente vai no meu pace aqui. Tá. Comecei a conversar com ela, eu vou fazer o 70.3 de Fortaleza, é meu terceiro meio Ironman, tô super insegura. E foi deixando ela falar, eu tô insegura, não tô me sentindo bem. E aí, é uma menina forte, nova, e eu falei assim, mas você é boa, por que você acha que você não é boa? E ela foi se abrindo, e foi falando, eu falei assim, então, ela tinha que fazer 16 quilômetros, eu falei, quando faltar 2 quilômetros pra você acabar, você me avisa? Falou, tá. Aí eu falei assim pra ela, vamos fazer o seguinte, eu vou te propor uma coisa aqui. Vamos fazer um tiro forte, 1 quilômetro forte, e o último a gente solta. Ela, tá, tudo bem, falei, vou te ajudar. Aí eu falei assim, você consegue fazer 4 de pace? Ela, nunca fiz. Falei, não tem problema. Falei, você não olha o seu relógio, eu vou com você, eu vou falando com você, eu vou te mostrar como a gente vai fazer. Enfim, fizemos, ela fez 3,53. A hora que ela acabou, ela falou assim, eu nunca tinha feito isso na minha vida, eu não acredito que eu fiz isso, e eu te agradeço e tal. E eu falei assim, não, eu queria te mostrar que você é forte, eu só fiz isso com você porque eu sabia que você conseguia fazer. E ela ficou super feliz. Enfim, fez a prova, me mandou uma mensagem. Falou, Ariane, olha, eu quero te agradecer, porque eu pensei em você durante a prova, porque eu falei várias coisas para ela, né? Pensei em você durante a prova, e eu pensei o tempo inteiro que eu era capaz, que foi o que você me disse, e eu peguei a vaga para o Mundial. Então, assim, E aí, ela não sabia quem eu era, ela correu comigo, quando terminou a corrida, alguém falou para ela, meu Deus, eu não acredito que eu corri com você, grande coisa. Né? Mas são pequenos gestos, pequenos detalhes, você incentivar alguém a fazer uma coisa que... Isso é muito bom, por isso que é bom trabalhar com esporte, ou fazer o que pessoas, você gosta. Né? Eu acho que com pessoas é muito legal, e você né? Mostrar você poder trabalhar isso, que as pessoas são capazes, sabe? Tem sempre muito não consigo, não dá. E quando a gente treina com amador, você sabe que é assim, né? Na época que a gente tinha os amadores treinando junto com a gente, profissional, a gente tem uma cabeça diferente. Você não vai ouvir a gente reclamando. Então, aquele reclamar o tempo inteiro, tô morta. Porque eu já fiz um treino antes, eu nadando e a criatura lá reclamando. Porque eu não deveria ter pedalado hoje de manhã, porque eu estava muito cansada. Eu só olhava e falava, inferno. Porque eu não tinha essa paciência, a nossa mente é totalmente diferente. Eu estava ali para fazer o que tinha que ser feito, cansada. É como um trabalho comum. E era o nosso trabalho. Mas assim, quando você... E é um negócio assim, a pessoa reclama de tudo. Para que reclamar, gente? Vamos lá, vamos fazer É que eu acho que existe uma supervalorização em tudo. Tanto as pessoas, elas querem supervalorizar a capacidade delas. Né? Então, poxa, eu tô fazendo isso. E querem supervalorizar o drama. Então, assim... Eu sempre achava que eu treinei mais merda. Eu sempre achei que eu treinei mal. Nunca achei que eu fiz nunca. Mas eu acho que é isso que leva as pessoas a evoluírem no aspecto que nem você falou, eu nunca achei que estava fazendo bem. Nossa, eu nunca achei que era o suficiente. Você não achava isso? A gente sempre quer fazer mais, ou né? Você achava que seu treino era bom? Mas isso daí, eu acho que é o ponto que, assim, é muito legítimo. Essa sensação de vocês é muito verdadeira. Nossa, eu acho que o amador é aquela coisa simplesmente assim, ele nem sabe o que ele tá reclamando porque ele tá reclamando. Você entendeu? O cara fala assim, cai na piscina, aquece 400, ele fala, 400? Ele nem começou a nadar. Daí, você nem chegou na série. 400, meu porra. Não. Se fosse soltar, tudo bem, né? Eu acho que na realidade é o seguinte,
o atleta profissional, ele tem essa coisa muito viva nele e é muito verdadeira, muito honesta. Da análise de, que nem o Fabinho, eu poderia fazer melhor a prova. E não é o hábito do reclamar, como eu falei aqui. Vou nadar 400. É um hábito tão comum de reclamar, só que eles nem têm a menor noção. A grande maioria não é crítica, tá? A todos vocês que estão nos vendo, pelo amor de Deus. Mas o amador, e eu me coloco nisso, a gente não tem a real noção do quanto a gente pode produzir. Não tem. E eu te falo porque, assim, eu sempre acreditei que eu poderia ir... Pouquíssimos, mesmo do profissional. Você correu 12h30, né? 12h30, os caras em Deus quem corre 12h30. E uma porrada de amador que corre 12h30. Exatamente, o Balu foi lá na Etiópia, o massagista lá corria pra uns 5 a meia. Que sacanagem. Você entendeu? Não, é isso, entendeu? E não é... óbvio, é um tempo legal você fazer uma maratona bacana, um Ironman. É muito bom. É legal. Sim. É muito bom. Mas a vida do amador, a possibilidade dele fazer ou não fazer, a análise que ele tem comparado com a do profissional, são coisas totalmente distintas. É comparar um adulto com uma criança de 2 anos de idade para fazer qualquer coisa. É um outro rolê. E eu acho que essas coisas, de fato, trazendo para o dia a dia, mudam totalmente a percepção. E dá para o amador pegar umas coisinhas do hábito do profissional para melhorar. Balu, eu em 2013, a gente treinou muito. Eu e a Ariane pro Ironman Brasil. A gente tava toda quinta-feira na Bandeirantes, eu e ela. Era só eu e você, né? Toda quinta-feira eu e ela, a gente pedalava. Ela saía à noite do Pinheiros moída na quarta-feira, ia lá, a gente treinava, pedalava, daí eu ia correr, ela não tinha tempo, ela voltava para nadar na hora do almoço. Exatamente. E, cara, eu aprendi muito. E aprendi muito com ela ali, aprendi muito na rádio, quando eu convivia com todos os atletas profissionais de outras modalidades. Então, cara, da natação, esgrima, ciclismo, coisas que não tinham nada a ver, mas você aprende. Só que você aprende a partir do momento que eu falava assim, você é quem tá aqui, você quem manda, você quem sabe mais. Eu tô aqui para aprender. E não é eu sou ruim, não é isso. Mas assim, dá para comparar o que o Fabinho, o que a Ariane, o que qualquer outro atleta profissional viveu com o que um amador acha que vive? Não dá. É uma outra realidade, cara. E na hora que você pega isso, literalmente, quando eu fui para 2013 fazer o Ironman Brasil, que a gente treinou muito junto, cara, eu entrei na prova, eu tinha certeza absoluta da prova que eu ia fazer. Eu nunca tinha feito abaixo de 10 horas. Meu melhor tempo era 10h50. Eu fiz 9h24. Eu Só lembro. esperar milagre. Não, então, mas... Eu lembro. Só esperar que Deus vai Não, então, fazer 8 horas. Exato. Não, mas mesmo assim, teve muita gente falando, nossa, que absurdo que ele fez, como ele evolui tanto. Então, mas é porque o 10h50 não era a minha realidade. Entendeu? E daí, óbvio, o que a gente fazia na estrada não tinha um dia. Quantas vezes ela passava na minha roda daquele jeito sutil, Nossa. e a gente ali pedalando, e daí, cara, tinha dia que azedava. Sabe o que eu me lembro de você? Você reclamava muito de uma subida. Antes da subida, você já começava assim, porra, aquela subida. Eu te falava, cala a boca. Eu nunca mais reclamei. Ele reclamava daquela subida, eu falava, cara, é o hábito do amador. não. Por que você tá reclamando da subida? Isso. Nem começou ainda a subida. E daí eu lembro que certinho que ela passou um dia assim, eu tava, azedo no pedal, assim, sei lá, acho que era 180, sei lá quanto. Ela passou, vai entrar na roda. Eu falei, não. Daí ela, entra na roda, porra! Aquele monte de palavrão. Eu falei assim, não vou entrar, cara, porque vai chegar na prova. Se eu tiver assim, eu vou ter que saber como eu vou ter que me virar, vou ter que chegar lá no final, vou ter que correr. Bem. Então, assim, tudo isso, e quem quer passar por isso? Esse que é o grande ponto. O amador, o profissional vive isso todo dia. É que eu sempre treinava com gente mais forte que eu, então mesmo na roda eu fazia... Fábio, você lembra que a gente não fez um 140 em Mogi? Meu Deus! Esse treino foi muito top. Por que aconteceu? Eu e ele, a gente saiu uns 10 caras. Uns 10 caras, a Ariane, não sei o quê. E ela socou na bota com os caras e eu lá atrás, assim, de boa. Aí deu uns 70 km e os caras viraram. Aí ficou só eu e ela. Eu falei, não, vamos fazer. E lá, cara, não tem plano. Aí foi dar uns 100 km, não sei o quê. Aí eu fingia que eu tava bem relaxado assim na parte aqui e começava a fazer força na subida. Aí chegava no fim da subida eu só escutava, filha da puta! E bumba, sobrava. Daí eu esperava. Aí na outra subida igual. Cara, ela queria me matar no final do treino, cara. Não, mas bom. fui. Eu Então, sempre treinava com homem. Mas o amador, ele não tem, não é por mal. Muitas vezes o que separa o profissional do amador não é a capacidade física.
às vezes é esse comportamento, essa sua resiliência. Eu não desistia nunca. Você entendeu? Eu vomitava e A gente não pode continuava. esquecer que o amador, ele tem plano B. Plano B no seguinte sentido, ele acaba o treino reclamando e depois ele pega e vai pro escritório. E aí, no final do mês, cai o salário dele por causa do escritório. O profissional, ele não tem plano B. Tipo, se ele não faz e enfrenta aquilo, no final do mês não cai o prêmio da prova X. O amador tá no escritório, o cara fala assim, você que quer? Você precisa entregar a proposta hoje? E o cara fica até as 2 da manhã. Hoje tem jogo da Copa, mas daí a gente vai ter que fechar, porque a reunião é com um país que não assiste Copa. E o atleta profissional é isso, olha, você que quer? Você precisa fazer o treino. Não tem jeito. É inquestionável. Não, entendi. Né? É inquestionável. Eu me lembro de 2008, lembra que teve a crise, eu tinha patrocínio da Herbalife. Nossa, era muito legal. E legal. aí, mandaram a gente embora, né, cara? Já tava praticamente renovado. Você aí e o Guto, né? Aí eu não tinha patrocínio, eu só tinha Power Bar que me pagava. Eu falei, caramba, sentei com o André, falei, porra, eu vou ter que ganhar a prova. E eu ganhei 7 provas aquele ano. Na época, tipo, você ganhou uns 50 mil reais no ano. E salvou meu ano, entendeu? Não tem o que fazer. Não tem plano B. Não tem plano B. Não tem plano B. Ou você é herdeiro, e daí você tá fazendo, beleza, tá treinando e tal, e daí você tem a quem pedir pinico, ou você vai lá e faz Mas eu sozinho. tive um processo também, né? Porque eu fui comissária, você sabe disso? Não sabia. Fui comissária há 11 anos, então comecei a voar em 2001, com 18 anos de idade. Aí comecei a fazer triatlon em 2005, porque eu já corria desde os 13 anos de idade. Então tem um lastro aí. Eu jogava voleibol na adolescência, odiava. Por quê? Brigava com todo mundo. Por quê? Porque não ri. Gente, mas eu não ia prestar para esporte coletivo. Exatamente. Eu não era Imagina, você tá liderando lá e o cara errou o saque. Porque uma pessoa do esporte individual, ela jamais vai poder estar no esporte coletivo. Só que eu não sabia disso. Eu era adolescente, eu odiava, porque eu dava 100% e a criatura lá fazendo corpo mole, eu queria matar as meninas. Também. Então, na hora que começou o preparo físico, com musculação e corrida, ali eu me sobressaía, porque ali eu não dependia de ninguém, e aí eu ganhava de todo mundo, corria mais rápido que todo mundo, com 13 anos de idade já. Então, eu gostei disso, enfim. Comecei a voar com 18 anos, e aí, tênis na mala, corria todo dia, no pernoite. E comecei a correr, louca, saía correr 30 quilômetros do nada. Minha primeira meia maratona eu fiz com a minha mãe no Rio. Era uma adolescente, assim, sei lá, minha mãe me chamou pra correr, detestei. Eu falei, nossa, mãe, você nunca mais me pega pra esse negócio. Mas, enfim, conheci um comissário que fazia triatlon, ele me explicou como é que era. Eu falei, gostei disso porque sofre, né? E só depende de mim. É uma característica de cada criatura, né? De se gostar de fazer uma coisa. Você não é bom em nada, né? Juntos 3 acha que faz, mas vai que vai. Não nadava, nunca nadei na minha vida. Comecei a nadar também com 22 anos de idade, então sempre saía atrás, mas aí tinha aquela vantagem de correr já há muito tempo, então fazia o que dava na hora de correr. Mas pra eu começar, hoje eu segui um caminho que hoje acho que ninguém mais faz, né? Eu fiz 2 anos de short triatlon. 2 anos só no short. 1 ano só no Elite do Troféu Brasil, que era abaixo do profissional. Elite Amador. 1 ano só disso. Depois eu passei para Esse foi fazer Brasília, né? 2007, não foi? Fiz o profissional do Troféu Brasil. Mas aí tinha que ter índice também. Tinha que ter uma prova abaixo de 2 horas e 20, isso eu lembro. De olímpico. E aí eu fui fazer o meu Ironman. Quer dizer, eu comecei em 2005, só fiz o meu Ironman em 2007. Só fiz Ironman em 2009. Você ainda fez, entre aspas, no que a gente julga ser rápido, pela capacidade de corrida que você já tinha, atleta que você era. Porque você tem uma capacidade para ser teve, né, e foi profissional, mas o amador, se puder, demore mais, porque 2 anos ainda é pouco. Né? Eu acho isso muito genuíno, mas é difícil de você querer convencer as pessoas. Elas acham que o Ironman é o que tem que ser feito. Acredito. A pessoa faz o esporte pra terminar esse desafio. E fazer a tatuagem. Essa eu não tenho. Não tenho, não. Gente, desculpa, eu tirei o sarro, mas eu não... então, mas ela pode, né? Eu tirei... Então, aí tem gente que pode, né? Mas eu acho que assim, quem tatua Ironman, eu entendo que seja uma superação. Fato, porque eu lembro de que cada prova que eu terminei, eu fiz 18 Ironmans. Cada prova que eu terminei, eu falava, meu Deus, como é que eu faço uma coisa dessa super difícil?
Atenção, Fabinho. Por favor, comparecer. Campainha. Eu falo, meu Deus, eu achava muito difícil. Eu fiz isso com as minhas próprias pernas. É muito difícil. Eu sempre achei muito difícil. Qualquer Ironman que eu fiz na minha vida, qualquer prova, eu falava, meu Deus, é uma superação muito grande. E tem gente que externa isso. Não, e mexe. Em tatuagem, assim, tudo bem. É muito louco. Vamos tirar a nossa visão simplifista do negócio. Mexe com todo mundo. Mexe, cara. Na hora que, é o que você falou, na hora que completa. É muito difícil, né? Pro atleta chegar lá. É muito. Pra qualquer um. Eu me lembro do Paulão lá de Mogi. Sim. Paulão policial lá de Mogi. Fala mais perto aqui, ó. Cara, nossa, a gente treinou com o rala demais. E o cara foi fazer Ironman. E eu vi todo o sacrifício. O cara tinha que fazer. Ele era policial de dia, de noite ficava no posto de gasolina. Segurança. Sabe? Pra conseguir pagar as contas para ir pra prova. E, quando eu vi o cara chegando assim. Ai, muita emoção. É muito. Ai. Eu me emociono. Genuíno, né, cara? Muito genuíno. Eu me emociono. De 10 sim. Horas, raça pura, assim, sabe? Então é muito difícil o cara. Então, é que eu acho que quando o propósito é muito verdadeiro, é muito mais gratificante e a tatuagem ela passa a ser muito bacana. Tem um sentido. Exato, porque tem gente que não tatua paz, sei lá, tem, né? O símbolo religião, X, religião. Filho. Porque eu acho que de fato. Que faça sentido pra você. Mexe mesmo. Tem que ser respeitado, não tem problema nenhum. Total. É que a gente brinca com relação à tatuagem, porque tem gente que quer ter isso. Que virou uma piada, assim. Eu tive recentemente veio uma pessoa me procurar que queria treinar pra fazer o triatlo. Fazer um Ironman. E daí ele veio... Mas direto Ironman, não tinha feito nada antes? Sim. Direto Ironman? Nem tinha bicicleta. E daí... Não, gente, não é mentira, tá? Não é história pra contar aqui. E daí veio. E pra mim, vem muito o público iniciante. Porque o público que já é consumidor, principalmente do triatlo, vai nas grifes. Entendeu? Tem 50 pessoas no pelotão treinando ali, tem 10 horários de treino, é outro rolê. E tá tudo certo. E daí ele veio e falou, olha, eu falei, cara, deixa eu falar uma coisinha. A gente tem 4 meses, assim, fazer eu sei que faz. Porque, vale nadar devagar, vale pedalar devagar, vale andar, você não precisa correr o tempo inteiro, você tem 17 horas, né? Mas precisa mesmo, né? Daí ele falou pra mim... É muito sofrimento. Não, eu quero ticar mesmo, porque eu tô fazendo um projeto aqui e eu quero mostrar que eu consigo tocar o meu projeto e fazer isso em paralelo. Então eu falei, olha, cara, eu não vai rolar. Ficou bravo comigo, não veio treinar comigo. Eu falei, não vai rolar, não vou entrar nessa daí. E daí depois de 6 meses ele me procurou e falou assim, putz, você tinha razão, cara, não deu, tal, não sei o que lá. Eu falei, cara, são prioridades na vida, é tudo. Você tá querendo chegar, você acabou de se formar na faculdade, você já quer ser vice-presidente de um banco. Calma, campeão. Você pode chegar lá. Mas, cara, vai ser efetivado, vai ser trainee, vira um gerente, sabe? Foi o que eu fiz, porque eu passava fome no meio Ironman, tinha fome. Depois, com o tempo, nossa, eu nem comia mais Ironman. Nem. Aqui comia pizza? Eu comia pizza, eu levava pizza nos meus primeiros Ironmans. Depois você. Porque daí você cria o lastro, você tem experiência, o teu corpo acostuma, você entende o que você está fazendo. E para você extrair o seu máximo, né, Fabinho, que é que nem a análise que você fazia pós-prova, ou às vezes até pós-sessão de treino, você também tem que estar muito mais maduro. Né? Para você conseguir colocar o teu corpo num estresse, numa exigência tão grande. Porque não é simplesmente vai lá e corre, mesmo que seja num Olímpico, corre os 10 mil forte. Não é tão simples se correr 10 mil forte. O legal da análise do Miguel que ele fez foi isso, cara, porque eu vi muita maturidade no menino não tem nem 23 anos. Você viu o Miguelzinho, que ele participou agora de Abu Dhabi, daí ele falou, ele gravou um áudio e mandou pra gente. Eu não ouvi o que ele falou. Ele falou assim, cara, eu percebo que eu tenho velocidade, mas eu tô sentindo que tá faltando volume pra mim, porque até 50% da natação, do pedal e da corrida eu vou, mas pra eu aguentar os 10K, tanto que ele correu pra 34, 40. Mas pra homem, então, mulher corre pra 35. Não, a Vitória correu pra 35. Mas ele passou os 5K, ele tava 1,30 do líder.
Então, quer dizer, tava bem. É isso. Então, legal, mas você vê, e a gente tá falando de um cara que já tá competindo, circuito mundial, que tem uma capacidade, treina pra caramba e tal, e tá aprendendo ainda, se conhecendo e entendendo. E ele mesmo falou, podia largar... Como eu falei antes da gente começar aqui, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu tenho 40 anos, fiz 40 anos esse ano. Quando eu era atleta profissional, eu teria sofrido bem menos. Porque hoje eu peso 57 quilos, que era o que eu pesava quando eu treinava 8 horas por dia. E eu não tenho dificuldade nenhuma para manter esse peso, comendo bem, sem passar fome. E fazendo treinos bons. E quando... Não sei se eu faço treinos bons hoje em dia. Faz. Não precisa não é o mesmo nível que você fazia. Não é. Óbvio que não é. Mas eu tô te dizendo, você continua pedalando. Mas é porque hoje eu sei muito... Correndo. Não é muito mais. Não é. Com certeza não dá nem pra comparar, não faz nenhum terço do texto que eu fazia antes. Mas você continua treinando. É isso que é o ponto. Continuo. Porque uma coisa, o peso é uma coisa. Você sentar lá e fazer a vista chinesa, você fala, tá bom, não subi como eu poderia subir, como eu subia antes. Mas também você subia quanto? Há 7 anos atrás, lindona. Estamos ficando velho. Ou você acha que isso daqui é o quê? Essa ruga aqui, esse cabelo branco, essa barba branca, o barulho, ó. Bem. O cabelo de açúcar ali, você acha que é o quê? Eu ainda corro pra baixo de 4 paces, Então, tá? mas é isso que eu tô te dizendo. Não, você tão ruim tá assim. 5, 7 anos mais velha, do que, né? 5 anos pelo menos mais velha do que quando você parou de treinar como profissional e você continua fazendo. Eu acho que esse que é o grande ponto. Esse que é o grande segredo. 5 anos, a vida muda. Eu faço porque eu gosto. Não, então não, mas a vida muda. Muda muito, Você cara. não gosta mais? Você tá muito preguiçoso, né, Fábio? Ari, 2017, você se pirulitou pra Austrália, ali depois do problema do doping. A Austrália já estava no radar. Como é que foi sua adaptação lá? Não estava no radar da Austrália. Enfim, né? Encerrei minha carreira de uma forma não boa, obviamente, né? Mas passei por muita coisa ali, não justificando nada do que eu fiz, que não concordo, né? Não foi bom para mim, para o esporte em geral. Mas cada um sabe pelo que passa, né? São muitas layers, não foi só um determinado motivo, né? Tem vários motivos, enfim. Mas a minha história tá na internet, a hora que você dá um Google no meu nome, tem carta aberta, você sabe tudo da minha vida, enfim. Difícil de não. Até o Wikipedia, eu nem sabia que eu tinha. Cheguei na Austrália lá, o povo na minha sala, eles botaram meu nome lá. Ai, professora, lá tem o Wikipedia. Eu só baixei a cabeça e falei, puta. Sabe quando você não quer falar nada? Porque eu não falava nada, né? Enfim. Eu namorava na época e acho que meu namorado da época falou que a Austrália é legal e tal. E aí não tinha pensado na Austrália. Eu gostava dos Estados Unidos, sempre gostei, mas nos Estados Unidos você não consegue trabalhar com student visa, com visto de estudante. Então eu pensei, bom, a partir daquele momento ali, né, que eu encerrei, fui fazer tudo que eu tinha que fazer antes de tomar essa decisão. De mudar de país e tal, de aplicar para o visto, que o visto da Austrália demanda é super difícil tirar o visto da Austrália. Chatinho, burocrático, Bem, a verdade, é super difícil. Você precisa provar que você tem... A chapa do pulmão. É muito difícil, tem que tirar. É muito difícil tirar o visto da Austrália. E aí, conversei com todos os meus patrocinadores. Para minha surpresa, né... todo mundo me tratou muito bem. Foi uma coisa que eu achei que não fosse acontecer. Né? Eu me lembro, a primeira reunião foi com o pessoal da Mizuno na época, e eles falaram, você não vai ser a primeira e não vai ser a última. Porque, na verdade, eu me julguei primeiro antes do que... Não, eu achei que eu era um lixo. Eu achei que era um lixo, achei que eu não valia nada. Tanto que eu tentei tirar minha vida, não porque eu não sabia lidar com o problema. Eu tentei tirar minha vida porque eu achava que eu não merecia mais viver. Não, deve ser o... Então, por isso que realmente eu me julguei. Né? Eu achei que eu não merecia mais viver. Porque, assim, eu já tinha passaporte biológico há muitos anos, né? Quando você entra pro top 30 do mundo, você já tem passaporte biológico. E eu comecei em 2017 como... Era assim, você tem a obrigação de ganhar.
Sim. O técnico chegava e falava assim, essa prova você tem que ganhar, essa é top 3, essa é top 5. Você veio da vitória na Ironman de Floripa, né? Não, foi a vitória... Em 2015 eu ganhei tudo. 2015 eu ganhei tudo. Eu ganhei Ironman, ganhei Brasileiro de Longa Distância, ganhei Olímpico, ganhei meio Ironman, ganhei tudo em 2015 praticamente, que eu fiz. E aí em 2016 deu tudo errado, defendendo o título, a minha bike deu problema no Ironman Florianópolis, minha mãe faleceu, tive um relacionamento também que tava... Todas as provas deram errado. Fui atropelada antes de ir pra Kona em 2016, quebrei o pé em 2016 na largada do Ironman também de Switzerland, terminei a prova no top 5 com o pé quebrado. A gente fez junto. Que tristeza. Enfim, passei por bastante coisa difícil. Em 2017 já começou assim, então você tem que ganhar essa prova. Como é que eu vou fazer isso como é que você ganha? Como é que você ganha? O que você faz? Né? E aí, o doping é assim, você não vai falar pra alguém que você vai usar. Você não vai falar, você tem vergonha. Como é que você vai fazer isso? Como é que eu vou fazer um ciclo se eu tenho passaporte biológico e os caras vêm na minha casa? Enfim, foi o que eu pensei naquele momento. Ariane, o que você vai fazer? Usei... Fui pega no Ironman no 70.3 de março, que a gente fez junto. Foi o Buenos Aires. Buenos Aires, é. Eles demoram pra te falar, porque depois disso eu fiz vários outros testes. Eu fiz testes... Só saiu depois do Ironman Mas de eu Floripa, fiz vários outros testes. Ou na semana de Floripa, não foi? Foi Assim. um dia antes de Florianópolis, eu me lembro na verdade. que a gente se encontrou, você tava desnorteada. Você Foi... tava pedalando. Porque, cara, eu tomei e não ganhei a porra da prova. Eu falei, pra que eu tô tomando essa porcaria se não eu não ganhei o 70.3 que eu usei pra tomar. Que eu tinha que ganhar. Eu fui terceira meu comando era, você tem que ganhar essa prova. O que eu vou fazer pra ganhar a prova? Não vou fazer. O que eu faço? Não ganhei a prova. Eu me lembro que quando eu cheguei puta, porque eu fui terceira. E eu me lembro que tinha um jornalista que chegou assim: o que tá acontecendo? Você foi top 3 numa prova internacional. O que é isso? Você não tá satisfeita? Não, eu tô achando. Porque, imagina, você tomou uma parada, se arriscou e não ganhei. Falei, isso aí não adianta nada. Enfim. Fiz um monte de outros testes, fiz Ironman em abril da África do Sul, fui testada antes e depois, fui testada em casa. Quer dizer, onde eu fui pega foi onde eu tomei, lá, em março, porque eu não podia fazer ciclo, não tinha como fazer, dei o Google lá, é fácil de comprar no Brasil, enfim, e aí... Eu quebrei a escápula um mês antes do Ironman de Florianópolis e não ia mais fazer Florianópolis. E a UADA, a organização todo mundo de Florianópolis, sabia que eu não ia mais fazer. E eu decidi fazer uma semana antes. Então, fui pra Floripa, fazer a prova, fiz a press conference, botei minha bike na transição. 5 da tarde, o Govão me ligou, Ariane, enfim, preciso falar com você agora. Ele veio com uma carta da UADA falando, então... Foi isso que aconteceu no Ironman tal, você tá temporariamente suspenso. É assim que funciona. Porque você tem como revogar, né? Porque quando você faz a sample lá, tem a sample A e a sample B, eles usam a A, se você quiser revogar, você usa outra sample. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? O Galvão falou, bom, você que sabe. O Galvão pegou todas as minhas coisas no meio da noite, da transição, trouxe pra mim, eu fui embora de Floripa às 5 da manhã, foi isso que aconteceu. E daí ninguém mais ouviu falar de mim, falou, a Ariane sumiu, a Ariane ia fazer a prova, tava machucada, veio aqui, não fez e tal. E nisso, eu tava com meu pai lá, mandei meu pai embora pra Porto Alegre, voltei pra casa e eu tomei 200 comprimidos pra me matar, pra dormir. Era um comprimido... E eu realmente, quando você faz isso, você não avisa ninguém, né? Eu escrevi uma carta, separei a roupa que eu queria ser enterrada, tudo, gente. Eu passei por coisas assim que... Só eu sei. Não sei se eu já falei isso publicamente, mas na minha carta beta eu falo sobre isso, né? Que eu tentei tirar minha vida. E não era porque eu não conseguia lidar com o problema, porque todo mundo sabe que... Durou, né? Vamos, é pra enfrentar o que tiver que enfrentar, vamos lá. Só eu achava que eu não merecia mais viver, eu achava que eu era um ser humano, um lixo. E meu pai veio e arrombou meu apartamento na quinta-feira, eu já tava em 3 dias. Eu acredito que eu não deva ter morrido, né? Minha irmã até me falou isso. Meu batimento é muito baixo. E esse tipo de remédio, eu me lembro que os meus músculos todos desceram. Eu agonizei durante 3 dias em casa, sozinha, enfim. Eu não morri porque é muito fit, né? Muito...
Condicionada, bem né? condicionada. Saudável. Porque o que esse remédio faz é baixar muito o batimento cardíaco. Enfim. E o meu pai veio e falou assim, filha, você continua sendo a Ariane, você continua sendo uma pessoa, você errou, vamos lá, vamos fazer o que tiver que fazer. Eu me lembro que a gente se falou logo depois, assim, tipo, eu dei um tempo pra você, né? Eu falei, não, preciso conversar com a Ariane, que a gente é muito amigo. E aí, eu não sei se eu te liguei, eu te mandei mensagem, e aí você falou, pô, o triatlon é muito mais... eu achava que... Não, eu sou muito mais do que o triatlon, entendeu? Tem muita mais coisa na vida além do triatlon. E eu vou atrás de fazer essas coisas e tal. E eu falei, pô, você tá certo. Mas demorou pra entender. Mas então, porque a gente tá naquele ciclo, né, de treino, competição... Eu tive pessoas que me ajudaram a entender isso depois, porque eu realmente achei que eu não valia nada. E aí, pra minha surpresa, quando eu fui nos meus patrocinadores, cara, os caras me trataram com respeito. Porque na verdade, assim, pra eles, é só um esporte, entendeu? É que a gente acha que o triatlon, na nossa vida, a gente tá nessa rotina, acha que o triatlon é tudo. Mas não, cara, você tem tua vida, eu tenho minha vida, entendeu? Eu já te vi na Adidas, que trabalhava na Adidas, marketing esportivo, e a gente teve um caso, no atletismo teve um caso de doping, cara, não dá absolutamente nada. Você trata a pessoa te liga... Na realidade, você só exclui uma linha do pagamento, né? Lá na planilha. Não, pra empresa, gente, desculpa ser... Não, mas é isso, é que a gente, óbvio... E vou te falar mais, no meu caso que eu tive que atender, você paga, cara. Então é uma bobagem você brigar por isso. Porque assim, primeiro que o dinheiro já estava separado. Tem que pagar R$2.000 pro Rio. Tomou alguma coisa, o dinheiro tá lá separado. Aí você vai, a única coisa que você faz assim, na prática é tipo... você entra lá no site, tá lá os patrocinadores, você tira o nome da pessoa. Assim, óbvio, a gente tá falando de esportes com números mais baixos. Você pega um cara como Lance Armstrong, coisa já muda de figura, tal. É que no caso da Ari, ela... Eu era muito... ela se expunha demais, né? Ela tava no expunha muito. Aí você tira a pessoa. E abria muita brecha pra... haters e lovers, né? Ela tinha muitos lovers e muitos haters, né? Até hoje então, ela abria demais isso aí. Eu acho que as pessoas, tipo, ela tinha um monte, na época você tinha, sei lá, 60 mil seguidores. Eu era mais seguida que isso em 2017. Que já não era normal. Hoje seria, sei lá, uns 200 mil então, seguidores. É por isso que eu ia falar. Eu acho que hoje seria, a repercussão seria... um baque maior. Muito maior. Eu era que mais ganhava também. Apedrejado dela demais. Mas você sabe que me serviu eu vi muitas coisas, eu consegui entender quem estava do meu lado e quem não estava, porque aquilo que meu pai chegou e falou, filha, cara, você fez um monte de coisa. Eu te mandei um áudio na época. Quer ver? O Beto Nitrini é um outro, o Betão é meu amigo, o Betão ele sempre faz post, vocês não aguentam mais ver esse povo tomando doping, não sei o que, eu vou lá, curta, achei mais legal. O Beto, ele nunca me faltou com um respeito, nunca. Ele sempre me tratou, ele me trata... Betão Nitrini. Ele me trata super bem, e até a gente fala disso, falou, Ari, é o mínimo. Eu falei, não é o mínimo, porque tem gente que não faz isso, que não é assim, né? Porque a minha história, eu comecei em 2005, né? Ele mesmo falaria, eu já treinei com você tanto, né? Eu já conheço você desde não sei quando, né? Quem me realmente... Mas, sei lá, tem muita fofoca, né? Cada um fala uma coisa. Eu posso te falar que eu sei um monte de gente que usou e nunca foi pega. Então, mas é isso. Eu acho mas aí, de repente... Não vai mudar. Eu acho que cada um segue em paz, cada um no seu caminho. Não vai, cada um sabe o que tem que fazer e, enfim, que nem... Sabe uma coisa que ficou na minha cabeça, Ari, quando, assim, até inclusive, acho que, tirando você e algumas pessoas bem próximas de você, acho que uma das pessoas que mais comemorou a sua classificação pra Kona, acho que fui eu, que eu ficava te enchendo o saco, que eu falava muita gente que Fiona em Kona, né, que eu falava que ela era uma ogra, né, então era a princesa Fiona. Quem sabe que ali dentro tem uma princesa, né, Fabinho? Sim, ela não mostra, sim. Ela não mostra, mas tem uma princesa ali, mas né? isso é uma coisa que eu gostaria de falar, isso é uma coisa que eu acho muito importante. Eu sempre fui tida, enorme, mas ela fui tida como, bruta. Sempre todo mundo falava isso pra mim. E aí, quando você se arruma, e aí quando você se... Nossa, olha ela. Eu falei, gente, eu sempre fui mulher. Eu sempre fui mulher, eu sempre fui feminina. Eu sempre... E às vezes eu vi até outras mulheres me criticando por isso, né? Eu me lembro de treinar no clube lá e ter
uma menina que andava que nem homem, eu nunca falei pra ela que ela não podia andar que nem homem, mas ela achava que eu tava errada de passar um rímel, ela ria da minha cara. E é engraçado de uma própria mulher ser assim, né? Como eu só treinava com um homem e era mais forte que o homem, o Fábio sabe disso, era um demônio treinando. Mas ao mesmo tempo eu continuava sendo feminina, eu continuo sendo mulher, eu continuo tendo esse lado, eu acho que tem que ter, eu não sou um homem. Não, não, exato, é que eu acho que você tinha e tem ainda uma coisa que a gente fala muito até com a Paula, por exemplo, que ela participa direto aqui no Três Lados da Corrida. Eu acho que qualquer mulher que entra num momento de exposição, que era o que você tinha ali, ou que você entra contra a maré, ou contra o padrão do que se segue, você tem que se blindar e você tem que ser muito mais... Você tem que expor uma força muito maior para você poder conseguir transmitir aquilo. Mulher, infelizmente é isso. Mas eu fazia isso nos números. Então, não, eu sei, mas é que daí você fazendo os números, daí você... Não é crítica, eu entendo, é difícil. Porque o homem tem uma relação muito diferente com tudo do que a mulher. E não é que é melhor ou é pior, é diferente. E vocês, infelizmente, têm que lutar contra um monte de coisa, que é o que você falou. Você não podia ser feminina, você não podia ser bonita, você não podia ser gostosa, você não podia ter mais patrocínio, você não podia ganhar prova. Mas no começo isso me incomodava muito, porque no começo as pessoas vinham, a primeira coisa, eu ganhei uma prova, a pessoa veio me entrevistar, se o triatlon fosse uma peça de teatro, você ia preferir ser a Bela ou a Fera. Eu com a minha paciência habitual, falava, escuta, você está me entrevistando porque eu tenho um olho azul ou porque eu ganhei a prova? Então, mas é que daí mas tem... Você não tá batendo na minha porta porque eu sou bonita, você tá batendo na minha porta porque eu corri pra 35 os 10, então vamos lá. É isso, mas eu acho que daí vamos recomeçar então, mas é que eu acho que entrevista. falta informação para as pessoas que querem chegar perto, seja para uma pessoa que vai te entrevistar. Você sabe, você foi comigo lá na rádio acho que 2 ou 3 vezes. E a gente nunca fez pergunta nenhuma, nem de foto na vida. Não. Mas é muita gente despreparada, né? Mas depois eu me acostumei. Mas depois eu me acostumei com isso, porque eu via que isso fazia diferença para as pessoas. Eu largar, por exemplo, em prova de corrida, que são aquelas meninas mais simples, elas me mandavam largar atrás. Eu falava, o que você tá fazendo aqui, Patricinha? Sai daqui. Eu só olhava, isso me falava, Patricinha, eu vou te mostrar. Isso me dava eu achava que ela tinha que explorar isso mesmo. Tipo, a nossa challenge explora isso super bem. Tem que aproveitar. Exato, a Naquela sempre fez isso, pô. Eu escutava direto, nunca vi uma mulher bonita na frente. E é uma pena as pessoas não enxergarem isso até como um potencial pra você propagar, reverberar o esporte. Exato. Porque, desculpa, ficar colocando dinheiro em mim no Balu, puta cara feio. Isso não é verdade pra você. Não é verdade. Não. Mas hoje em dia eu vejo que tá muito mais nesse nicho mas daí perdeu a mão. Mas daí aparência, beleza. Foi pro outro lado. Mas daí nada o resultado, né? Pouco importa. Daí tanto faz, exato. Daí a foto bonita, a gostosinha de barriguinha de fora. Pois é. Infelizmente. Isso é uma coisa que me deixa muito triste. Hoje em dia, eu tenho muitos amigos que eu sigo que são profissionais, e eu vejo fazendo essas propagandas de... Eu vou falar aqui... Super Coffee, uma porcaria. Eu vou falar, sinceramente, eles não me pagam nada, graças a Deus. Eu acho uma besteira, só que aí os outros compram, porque o profissional tá falando, mas o profissional ganha dinheiro pra isso, gente. Não é isso que vai... Eu te garanto, hoje, Fábio Carvalho, se você tomar o Super Coffee, você não corre aqui, ó. Mano, eu não corro mesmo. Não corre, gente. Eu só vejo mentiras, sabe, hoje em dia. Do que a galera tá tendo. Glutamina. Não sei o que. É Super Coffee, é glutamina, é betalanina. É uma perda de... Aí vai cair naquilo que a gente falou no comecinho do programa, que é da simplicidade, né? Porque não adianta tomar glutamina... Não adianta colocar glutamina no Super Coffee se o treino não foi feito. Básico do básico. Que é sair e fazer. Vocês falaram algo mais ou menos assim. Sair e fazer. Exato. Acorda, vai e faz. Eu não sei, eu vejo... Eu fico até triste de ver a galera... postando uns negócios que não mas é verdade. Mas é uma frase do Balu que eu acho que é legal. Eu acho que isso não é pro ser humano de uma forma geral, assim. As pessoas querem se sentir especial. Né? Então, assim, quer falar que tem um pré-treino, quer falar que toma não sei o que lá. Esses dias eu tava não sei onde, daí o cara falou assim pra mim, não, porque você sabe, né? Eu preciso tomar BCA, não sei o que lá. Daí eu olhei assim. Oi? E o que você toma? Daí eu falei assim, nada. Daí ele falou assim, oi? Eu falei, nada.
Nada. Eu falei, não, nada. O meu nada, assim, agradece. E não tô dizendo que, óbvio, putz, você vai pra um atleta profissional, a demanda é outra. Daí eu entendo que você tem... Mas o amador, gente... Desculpa. Eu acho que só as pessoas estão acreditando demais nessas propagandas. Não, mas eu acho que não é nem eles querem se enganar. Eles não estão acreditando. É o que o Balu fala, eles querem se enganar. Ele quer chegar e falar aqui na roda, olha, porque eu tô tomando tal coisa. Ah, porque eu comprei tal suplemento. Ah, porque eu tô medindo minha potência. Você fala, cara, desculpa, brother, você tá pedalando a 33 por hora, pra que você tá medindo tua potência? Não é por mal. Vai treinar, não é por mal. Não é por mal. É importante, não é por mal. Você entendeu? Nada pessoal. Outro dia eu postei, eu sem querer, porque eu fui subir a vista depois de não sei quantos, a minha wattagem foi alta, sem querer. Eu vi quase você bateu eu quase atualizei. FTP, né? Mas aí um cara chegou assim, nossa, agora eu tô feliz, porque eu tô andando perto dos números de uma atleta profissional. Daí eu falei assim, olha, se você pesa 57 quilos igual eu, aí tá legal, aí você tá legal. Nem entende, ele nem não, entende, né? não, aí ele falou, pesa 80 quilos. Eu fiz questão de entrar no perfil, falei, não, mas eu não tô falando desse número, eu tô falando do número absoluto. Eu falei, seu número absoluto também é medido em cima do seu peso. Então, se você mas tem... É que eles não entendem. Aí eu expliquei pra ele, se ponto, você cara. tem uma potência igual a minha, tá bem ruim, a gente precisa conversar. Eu falei pra ele, você precisa conversar com alguém, porque 80 tá errado. por 200, deu 237, alguma coisa assim, né? Pois é, eu falei, tá bem errado aí o seu número. E ele continua insistindo, sabe? Aí eu vejo que realmente as pessoas não têm informação, têm a potência. Então, mas é que acha legal, né? Acha legal colocar ali, assim, eu acho que eu entendo que é muito legal para propagar o esporte, tudo isso. Marcas colocando, pessoas falando, postando, tirando. Eu acho de fato incrível. Eu acho muito legal. Só que eu acho que você tem que entender que, assim, volta pro que você precisa fazer. É bom pra mim. Exato, entendeu? Filtrar. E filtrar. Eu acho que você quer seguir só blogueirinho e blogueira, tá tudo certo, segue lá. Mas eu acho que você entender, entende o que é bom pra você. Eu não quero, eu não vejo essas coisas. Tem gente que fala assim, você viu? Eu falei, cara, isso não aparece nem nas sugestões. Porque nem quem eu sigo seguem essas pessoas, né? Então, graças a Deus, essas coisas não chegam em mim. Mas eu acho assim, ó, não tem que falar mal de ninguém. Outro dia, eu também cheguei em São Paulo e já... Nossa, impressionante. Fui pedalar às 6 da manhã, já tinha um falando mal do outro pra zoar. E eu falei assim, mas por que você tá zoando o cara às 6 da manhã? Eu juro por Deus que eu falei, mas por que você tá falando mal do cara? Porque assim, aí ele tomou um susto, porque eu confrontei ele, porque todo mundo dava risada, e eu não achei graça. Dele zoar um cara que nem tava ali pra falar mal do cara. Eu falei, 6 da manhã, você tá falando mal de um atleta que nem tá aqui. E aí outra pessoa me mandou mensagem também, falou assim, o que você achou da ciclovia? Muita bicicleta pra pouco atleta. Eu falei, olha, se eu tivesse condições de comprar uma bicicleta de 100 mil reais, eu compraria. Então, assim, se a pessoa tem condições, deixa ela ter a bicicleta que ela quer. E pra quem andava Qual na bolinha... o problema? Cara, eu fiz 180 na bolinha. Tipo cara. assim, falando mal das pessoas que têm bicicleta cara e não pedalam nada. Não tá nada de errado. Porra, eu comprei a bicicleta dos meus sonhos, graças a Deus, porque eu recebi uma compensação do meu acidente. Eu nunca ia ter condições de comprar a bicicleta que eu tenho hoje. E se o cara é empresário e tem dinheiro pra pagar 200 mil reais uma bicicleta e não pedala nada, porra, que sorte é dele que ele tem dinheiro. Ferrari também não anda igual um Uno. Pois é. Eu só nesse sentido de propagandas, assim, que aí as pessoas realmente acreditam que tomar um café de 100 reais vai te fazer andar mais, vai te fazer não sei o quê. Deixa eu te fazer uma perguntinha que logo que eu fiquei sabendo do seu doping, eu fiquei triste pela situação de uma forma geral, por você, e naquele momento foi uma mistura de sentimentos, de triste por você ter sido pega, triste por você ter feito, porque a gente convivia, foram anos ali que a gente viveu bastante juntos, 13 e 14, principalmente que eu fiz os Ironmans, a gente treinou junto, triste pelo esporte, de fato, né? Porque a gente pensa sempre que os atletas profissionais são aquelas pessoas que, querendo ou não, podem empurrar o esporte para frente, para cima, para propagar, para trazer novos adeptos, novas marcas e tudo mais. E passado aquilo, eu falei, cara, eu fiquei triste, mas eu na época até te mandei mensagem falando, cara, pra você ficar bem, enfim, e sabia que eram respeitando. Eu lembro que eu falei, teu tempo aí para tudo, mas se você quiser um dia desabafar, como a gente desabafou uma vez, você desabafou comigo em 2013, não sei se você lembra,
Pós-Ironman. Eu já dizia, nossa, eu me lembro aquela vez. 2013. Eu chorei pra caramba. É difícil ser atleta profissional, porque você acha que você nunca é bom o suficiente. Você acha que você nunca vai ganhar 2013, nada. Tudo bem? Claro. Ela me ligou e falou, cara, eu queria conversar com você. E eu lembro certinho, eu tava na rádio, a gente saiu, foi numa padaria que tinha ali do lado. E daí ela começou a chorar e ela falou assim, eu acho que eu não sou boa. Nossa. Porque não é possível que eu treino, que eu faço... E eu não consegui, e eu tenho certeza que para ela foi mais difícil ainda por ver um cara como eu, que não sou nenhum mega atleta, e eu cheguei na frente dela, cara, no Ironman Brasil, e a gente treinou muito junto, e ela treinando 10 vezes mais, muito treino andando na frente, tudo. E eu falei, Ari, por que, cara? Né? A gente conversou bastante. Não é uma prova que te define. Exato, né? Mas eu sempre achava que eu não era boa. Eu realmente achava que eu era uma... Por isso que tudo aquilo, pra mim, eu fiquei muito chateado, assim. Acho que eu sou ruim. E daí, e uma coisa que me veio na cabeça, que eu nunca tinha pensado em nenhum atleta que, de fato, já tinha usado e que foi pego, ou que usou e não foi pego. Cara, no momento que você tomou o doping, aquela fração de segundo ali, assim, como é que passa na tua cabeça? Porque, assim, é um negócio que eu tô aqui e pode vir o que for, pode tirar meu sangue, posso fazer xixi, posso fazer o que for, tá tudo certo. E daí, de repente, num piquezinho que você dá, a tua vida, você tá andando numa corda bamba, prestes a estourar. Mas é que você não tem a pressão que eu tenho. Então é isso que eu queria entender. São muitas outras, né? Pra você ter ideia, eu comecei em 2017 assim, se você não tiver o peso tal, a gente não vai pagar dinheiro tal e você não vai fazer prova tal. Eu me pesava e media dobra toda a semana. Toda semana. Isso é cruel. Cara, que loucura. Sendo que eu treinava de 6 a 8 horas por dia, o Fábio tá aqui, sabe que não me deixa mentir, eu era a que mais treinava. A minha mãe faleceu, eu coloquei minha mãe numa caixa. No outro dia eu tava às 7 da manhã na beira da piscina treinando de novo. Então, assim, eu nunca deixei de treinar e nunca... Sei lá, eu acho que era raro meus days offs. Muito raro, muito raro. Eu podia estar com dor, eu podia estar cansada, eu podia estar... Não é a minha visão, eu queria entender como foi pra você, exatamente, entendeu? Porque tem uma hora que você fala assim, o que eu faço? Eu não ganho mais. E eu já ganhei um Ironman, e agora? Porque daí as outras pessoas principalmente acham que você tem a obrigação de ganhar sempre. E a gente não é uma máquina, a gente é um ser humano, a gente não vai ganhar sempre. Na realidade, né? a gente poucas vezes vai ganhar, né? Exatamente. Exatamente. A maioria das vezes. Você vê que a Daniela teve aquela supremacia, hoje a Daniela não tá mais conseguindo ganhar a RIF. Entendeu? A gente não é uma máquina, não somos uma máquina, a gente tem que aproveitar o processo. E depende de muita e tudo. E tu sabe que quando eu ganhei em 2015, no outro dia eu tava mó triste, eu não tava feliz pela minha vitória. Eu tava triste porque o mestre não pegou a vaga, eu tava triste porque tinha gente que não acreditava que eu ia ganhar. Eu tava triste por gente que convivia comigo. Eu me lembro que eu sentei na piscina e eu chorei. Eu falava, cara, eu ouvi que tinha gente que falava, não, a Ariane nunca vai ganhar. Mas isso eu acho que nem controlar. Eu acho que nem. Mas isso. Eu sou um ser humano. Dói igual, né? E todo dia, né? Vai somando, né? Eu sou um ser humano. Com a maturidade, a gente vai. Eu sou um ser humano e eu sinto coisas e tudo mais. E é difícil você não escutar. Mas, obviamente, que a maioria das vezes eu pegava aquilo como combustível, né? Você nunca vai ser nada, você nunca vai ganhar nada, você é só um rosto bonito, você é só aquilo. E por isso, talvez, eu sempre achasse que nunca estava bom meus treinos. Nunca era o suficiente. Eu me lembro de terminar, assim, treinos dificílimos e chorar de tanta dor. Porque eu aguentava aquilo até o fim, aquela coisa absurda que era treinar tão forte, treinar com um homem. Eu xingava, mas eu ia até o fim. Eu me lembro até uma vez que estava eu em Boulder, eu, Santiago, Rodolfo, o Frank Silvestrin atrás, e eu urrando de dor, urrando. O Frank sobrando, até comentei isso com ele esses dias. Eu falaria, eu nunca esqueci aquele dia, a gente estava subindo a 300 watts e você não sobrava, porque eu nunca disse, mas eu sei o quanto aquilo me custava, o quanto de dor e é porque eu queria ir até o fim. Nesse sentido dessa escolha, que você fala assim, meu Deus, eu não tenho mais escolha, eu não ganho mais nada, o que eu vou fazer? E você arrisca, e você sabe que é errado, obviamente que você sabe que é errado,
Não mudou nada na minha vida. Eu cheguei em terceira na prova. Puta. Eu me lembro que eu tava puta e você tava também ali. Por que você tá tão irritada? Você é boa. Caramba, você foi top 3 numa prova internacional. E eu ali. E você conversando comigo, eu me lembro disso. E eu inconformada. Enfim, foram muitos anos, eu passei por muitas coisas, decidi ir pra Austrália. Quando eu decidi ir pra Austrália, eu fechei todas as minhas redes sociais, botei... E uma coisa que eu me arrependo, porque eu apaguei todo o meu Instagram. E eu tinha muita coisa da minha carreira... Eu tinha uma carreira, assim, eu tinha fotos incríveis, eu tinha muita coisa legal. E eu botei tudo fora e fechei minha vida. Sofri um acidente. Quando eu sofri um acidente... Logo você chegou lá? Não, eu sofri em 2019, maio de 2019. Um caminhão passou por cima da minha cabeça, pra quem não sabe. Quebrei minha cabeça em 20, quebrei meu rosto em 22 partes. Quebrei cotovelo, quebrei escápula, enfim. Sobrevivi ao acidente, mas tava com $400 na minha conta. Eu falei, e agora? Como é que eu vou pagar? Eu fiquei... A primeira eu fiquei um mês, depois eu voltei pra casa. O Francesco veio e ficou cuidando de mim 2 semanas em casa, porque ele não morava na mesma... A gente já tava com meu namorado, não morava na mesma cidade. Depois eu tive que voltar de novo mais um mês para um hospital com reabilitação. Então eu já comecei a reabilitação. Mas esse acidente foi relativamente fácil porque é osso. Quando é osso, você se recupera mais fácil. O problema é quando é músculo, tendão, ligamento, essas coisas. Eu quebrei osso, botaram um monte de placa na minha cara, a vida que segue. A cara não vai ser mais a mesma. Tive problema com... Enfim, mas tudo foi bem resolvido, encaminhado. Mas, quando eu não tinha dinheiro, ia demorar para receber alguma coisa desse acidente, enfim. E aí a Renata Fará teve a ideia, vamos fazer um GoFund para arrecadar dinheiro para você. E eu tinha fechado todas as minhas mídias, achava que o Brasil inteiro me odiava, achava que todas as pessoas me odiavam e que eu não valia nada e eu não tinha mais nada de rede social aberta para ninguém, enfim. E a Renata falou assim, não, a gente deixa aberto por um mês, até quando a gente conseguir o dinheiro. A gente tinha feito um cálculo de $30 mil para 6 meses sem trabalhar, que é caro, o custo de vida na Austrália e tudo mais. Era o que eu ia precisar para me recuperar, pagar a conta, para comprar comida, aluguel e não sei o quê. E ela falou, vamos deixar lá. Quando eu falei, bom, ninguém vai me ajudar. Ninguém vai me ajudar. Isso aí, esquece. Eu consegui o dinheiro em 18 horas. E isso foi uma grande lição para mim. Porque daí eu comecei a receber um monte de mensagem... porque eu tinha fechado tudo. Pessoas queriam continuar doando. Eu fechei o GoFund. Eu falei, olha, minha intenção não é dobrar. Ganhar dinheiro. Não é ganhar dinheiro, não é ficar rica, é só pra minha recuperação mesmo. E as pessoas me mandavam mensagem e começaram a me falar, Ariane, você foi muito importante na minha vida. Eu comecei o esporte por sua causa. E até hoje eu recebo mensagem. Todo o santo dia. Não tem um dia que eu não receba mensagem. E eu não consigo... Se eu falar que eu entendo, eu não entendo. Porque eu acho que eu sou um ser humano... Eu sempre acho que eu não mereço as coisas. Mas eu tenho uma amiga que é espírita que ela sempre fala pra mim, a gente não recebe o que a gente não merece. Então, hoje mesmo, quais são os seus atletas favoritos? Alguém foi lá e me marcou e eu nem sou atleta mais, sabe? Eu passei por esse acidente, depois eu fui atropelada de novo. E esse acidente é o que tá me rendendo um problema grande, porque eu tô com um problema na perna e eu corro mancando, eu tenho dor, eu tô sentada aqui, eu tenho dor. Tá um inferno essa coisa, já tem 2 anos que eu tenho dor. Mas o que acontece? Isso não me impede de fazer o que eu gosto de fazer. E eu vou continuar fazendo. Eu me lembro que quando, no primeiro acidente, eu tive um especialista para cada coisa. Então, eu machuquei o ulnar nerve, umas coisas eu não vou saber falar o nome em português, tá? Ulnar. Obrigada. Eu tive um problema com speech pathology as well. Eu não conseguia falar. Eu tive um problema 6 nerve palsy, 12 nerve palsy as well. Eu fiquei com visão dupla. Então eu tinha que ver um especialista de cada coisa que eu tinha machucado na minha cara. De fala, de visão, de tudo. Era um médico para cada coisa, o tempo inteiro, um ensaio no meu quarto, fazendo um monte de exame o tempo inteiro. E aí veio um psicólogo falar comigo. E o psicólogo veio falar comigo, eu tava mó feliz. Toda arrebentada. Hoje o meu rosto, obviamente... Eu me lembro que você fazia o meu rosto toda ferrada. O meu rosto zoando. Nunca mais vai ser o mesmo, mas não tá uma coisa assustadora, não me impede de fazer nada. Não, eu não era assim, mas... Não tá nada de tão Continua ruim. linda. É o que tem pra hoje, velho.
Às vezes enfim. Aí, você tá do lado do Balu, pela lei da relatividade, você tá vindo. Ele foi... Não, é mentira, não, o Balu é bonito. Ó, gente, aí ele pegou e falou assim pra mim, eu só consigo falar uma palavra pra você, resiliência, porque eu nunca vi uma criatura tão resiliente. Você tá toda quebrada e acha que vai dar tudo certo. E tá tudo bem, e você é grata pelo acidente, você tá feliz pelo que te aconteceu, e é isso. E eu sou grata por cada coisa de ruim e de boa, e eu sou grata pelo doping, porque se eu não tivesse feito isso, eu não ia sair do triatlon e eu não estava mais feliz. Ia estar batendo cabeça. Eu não estava mais feliz, gente. Aquilo era 6, 8 horas de Fabinho sabe, eu era muito mal-humorada, gente. Eu era um amor. Muito difícil, imagina no caso dela. E pressão. Eu acho que, então... Eu não era mais feliz fazendo aquilo. Eu acho que esse que é o ponto. Você chegou a ter algum momento... Vem pra cá um pouquinho, ó, pra você aparecer, ó aquela câmera lá da esquerda, ó. É você, não, vai pra lá, vai pro outro lado. Tá. Aí mais um pouquinho, aí isso aí, tá bonito, vamos lá. Fabinho, você, aí, show, agora ficou perfeito. Você teve essa coisa do excesso de cobrança externa, autocobrança. Eu tive até, eu fui até meio anoréxico. Eu me lembro de você tendo problema com peso, Fabinho. Uma época eu fui anoréxico. Sim, bastante. Desculpa até te perguntar isso, mas é que eu acho que é legal a gente falar isso, foi diferente do dela. Eu fui parando aos poucos, entendeu? Então, eu competi sério mesmo até em 2016. Aí, em 2017, já fui, fiz uma prova ou outra, tal, não fiz, não viajei tanto. 2018 que eu parei. E quando eu parei, assim, foi muito difícil. Eu fiquei uns 6 meses bem mal, assim, porque você sempre fica, será que dá, mano? Se eu treinasse mais um pouquinho, será que eu ganhava mais uma prova? A gente não... É difícil viciante, né? É difícil. Não, total. Então, foi bem difícil. Até que hoje, sou bem esclarecido, assim, com a minha carreira. Porque tem gente que fica, pô, cara, não, mas... Será que não podia ter... Não, a gente vê grandes nomes aí do mundo que aposenta e volta. Né? Eu acho cara, eu vi a Didi Krisenbauer e a Alianda Keefe fazendo Ultraman. Elas fizeram também. Cara, mas que dor... Não, me mandaram mensagem pra fazer isso. Eu falei, mas nem de graça, nem pagando, nem nada. Eu não quero fazer isso. Eu tenho vida hoje em dia. Eu acho que foi uma maneira, óbvio, super dolorosa, loucura. Mas é o que você falou, né? De você ser grata. Acho que pra você enxergar que literalmente a vida... Não, e a vida é muito além... do que a gente estava vivendo, do que vocês estavam vivendo, cara, né? Mas as histórias que ficam, né? A gente tem os nossos treinos, tem coisas que você nunca vai esquecer de mim, tem coisas que eu nunca vou esquecer de você, o Fábio. Eu tenho muitos amigos, e esses amigos, eles ficaram. Quem não era de verdade, não ficou. Não ficou real, assim. Eu tinha gente que... Vou falar de um amigo específico, não ficava sem falar comigo 2 dias. Hoje, nem no Instagram me segue. Então, eu sei que quem tava comigo ali porque eu era campeã e tinha tudo, que eu ganhava tudo, gente. Eu ganhava no sentido de ter facilidades, né? Tinha hotel, ganhava hotel. Ganhava tudo nesse sentido. Estava sempre... Numa época que ninguém ganhava quase nada, isso que é um ponto, exatamente. Né? Porque hoje é muito mais comum esse exatamente. Tipo de coisa. Hoje... E aí, por interesse. E teve gente que nem era próxima a mim, que realmente se aproximou, que se ofereceu a mão, falou, não, aqui eu vou pegar a tua mão e não solto mais, vou te ajudar até o fim. Isso foi uma grande lição pra mim. O fato de eu ter recebido essa doação em 18 horas, eu falei, o quê? Sim. As pessoas... Porque eu achava que eu era um lixo, gente. Eu achava que eu não valia nada e que ninguém gostava de mim e que eu era... a pior pessoa do mundo. E eu me considero um ser humano tão cheio de defeitos. E por isso que eu não consigo entender. Ao clube. Não consigo entender o tanto de mensagem legal que eu recebo todo dia. Mas, ao mesmo tempo, o Fábio que me conhece, eu tenho um coração bom. Isso é uma pessoa que eu gosto então, por isso que eu sempre falei que você é a Fiona. Porque você era da porrada, mas não era o... É o coração algumas mesmo, coisas, bondoso. Que são boas, mas... infelizmente... Isso foi... Eu tava até falando isso com a minha amiga esse final de semana. Que eu sempre falo, não, isso foi muito ruim pro esporte. Isso que eu fiz foi muito ruim. Ela falou, Ariane, mas foi ruim principalmente pra você. Né? O Balu aqui que tá falando, E foi um episódio... Acontece, isso foi ruim pra você. Mas vocês me conhecem, vocês veem assim, mas eu... Mas Ari, a gente tem que ter uma visão, eu acho... Volta ao começo do programa.
simples pra tudo. Cara, errou. Queria. Não, mas é isso, errou. Ponto, beleza. Segue. Melhora. E posso falar, tem até o lado bom de você ter sido pega. Aprender com seus erros. Sabe, de outras meninas que estão vindo, de repente te ouvirem aqui, ouvir que, cara, essa pressão toda, muitas vezes, vai te pegar. Então, assim, ou você não quer e sai fora logo, ou você procura uma ajuda, ou você sente e coloca todos os patrocinadores na mesa e fala, ó, o negócio é o seguinte, eu vou pesar 62 e não 57, e o que eu vou fazer é isso. Quero que eu tinha. Não, então é isso. Se vocês querem estar comigo, vocês vão estar comigo e acabou. Eu acho que, óbvio, não é eu tô fora e às vezes pode soar como simples, mas fica um recado que muitas vezes é você falando, é outro atleta falando fora, de outros esportes, de outras modalidades, e que vão servir para aquilo. A gente falou da biografia do Tyler Hamilton, quando ele falou lá do Lance, que ele dizia que não tomava nada, e quando ele começou, ele olhou, por quê? Porque era isso, era uma pressão que ele não tomava. Ele olhava, quem ia para as grandes voltas? Quem recebia o saquinho. Quem não sei o que lá, era eles. E ele falou, cara, chega uma hora que água mole, pedra dura, tanto bate que até que o cara mais do que molha, fura. Ele entende a regra do jogo. Né? O Balu vira, mas eu sou super fã do Balu mesmo. Eu sigo, eu sempre leio tudo que as perguntas, porque eu gosto das respostas que ele dá. Então sempre tem alguém que vai. Me enxergo. Mas principalmente com relação ao doping, né? Às vezes alguém é pego e vai lá e pergunta pra ele, cara, eu não acho nada. Ele fala, o que você acha de não sei o quê? Tipo, as pessoas querem que você vá, que você meta o pau na pessoa também. É engraçado. A gente colocou o episódio no ar ontem, né? Falando disso. A gente fez um episódio. Pra ele, vai lá, fala também, Balu, fala mal da pessoa. É engraçado que eu... De que você nem conhece. Eu não entendi muito bem tecnicamente o ciclismo. Tecnicamente, mas eu vivi a era do Lance com ele ganhando e tal. Era uma história de conto de fadas. Eu acreditei, né? Eu li os livros todos. Eu li todos ali relacionados, li uma porção. Então eu caí no conto de fadas dele. Amigos me falavam, não, Balu, isso aqui não existe, não existe. Eu acreditei. Quando ele caiu, eu achei um absurdo aquilo. Eu falei, meu, é a pior espécie de pessoa do mundo. Cara, hoje eu acho ele fantástico. Hoje olha como as pessoas mudam. As pessoas mudam. Eu olho hoje assim, cara, mas aí quando você ouve a versão dele, porque uma coisa é o jornalista falando que ele fez isso, e ele fez, é uma pessoa que cometeu vários excessos, vários erros. Mas todo mundo tomou. Todo mundo tomou. E só por que ele foi o que ganhou? Então, e aí ele explica, ele fala, é por isso. E você fala assim, cara... Ele tem o respeito dos outros atletas. Tem. Você viu o training camp que ele fez agora em Maiorca? Com o Yuri. Bradley Wiggins, né? Ele levou o Uric e o Cavendish. E você consegue admirá-lo hoje sem achar que é levar certo esses caras, né, Ari? trapacear. Tá. Você não precisa achar que é o certo trapacear, mas você consegue ver, você consegue enxergá-lo como uma pessoa com qualidades e defeitos, como qualquer um dessa mesa. Falar? E ele passou pelo mesmo que você passou. Sofreu pra caramba. Lá embaixo, foi lá pra baixo. Lá na lama, começou a ter problema com grana, entendeu? Quer dizer, e olha de quem a gente tá falando. De um cara que foi 7 vezes campeão do Tour de France, se reergueu por conta do investimento que ele fez lá no Uber. Você consegue separar a pessoa, você consegue separar a pessoa que cometeu erros como qualquer outro, com uma pessoa que acertou como poucos... Ninguém veste o sapato, ninguém colocava o tênis e a sapatilha dela pra saber qual é que era o dia a dia, nem do Fabinho. Nossa, e de ninguém, ninguém coloca o seu, nem o meu. Era chuva, era sol, era calor, era frio. Que é o que você falou, Fábio, você tá preguiçoso, mas só ele sabe o que é ele ter que tocar uma loja, ele ter um casamento e ele ter que ter 2 filhos. E pode ser, mas eu tenho 8 filhos, tudo bem. Mas a vida dele só ele sabe qual é que é. Verdade. A minha só eu sei qual é que é. E por isso que às vezes eu falo, gente, a gente não tem que competir tragédia. Fabinho, tá difícil? Beleza, cara, quando puder, volta. Sabe, Ari, putz, tá difícil? Cara, volta, tudo no seu tempo. Simplifica. E é muito louco, porque eu recebo isso também toda hora, né? Quando é que você vai voltar? Não tem graça em você, mas toda hora é real. Uma coisa que toda hora é real. Quando logo que aconteceu com a Ari, né? Uma coisa, ela vai deixar saudade, as tretas, né? Que a gente fica olhando as tretas no Instagram, não é legal demais. Não, mas às vezes eu tava na Austrália e eu acordava, porque aqui de dia aqui é de noite lá, então eu desligava meu telefone pra dormir, porque senão a hora que eu acordo, meu telefone vai um monte de mensagem do Brasil. Eu acordava, meu nome tava... Me lembro que alguém fez algum post, depois que a Dani foi embora não tem mais graça. Por quê? Porque eu sempre falei como vocês, né? O que tem que falar.
Então, e não é que eu brigava, mas eu não aceitava que alguém atrapalhasse meu treino, porque aquilo ali era meu trabalho. Então, se a gente teve aqueles confrontos lá no clube, né? Se eu tenho que fazer pista às 7 da noite, que a pista começa às 7 da noite. E aí eu tinha amadores rindo, brincando e fazendo piada, sendo que eu tava cuspindo meu rim ali. Aquilo ali pra mim era muito sério. Então, menino, você não sabe, eu quase matava a gente lá na pista. Porque eu queria fazer um trabalho sério, eu queria trabalhar sério, sem brincadeira, no horário. E aí tinha gente que tava lá, eu sou sócio do clube. E eu queria que se ferrasse, porque aquilo ali pra mim era muito importante. Então dava muita briga ali. Vocês viram o Fabinho, acho que tentou uma época... Cara, você foi muito guerreiro, eu acho. Tem alguns outros, mas quem tá aqui é você hoje. Conseguir manter uma rotina de treino em São Paulo. Não dá. Caraca, eu mantinha muito. É única. Eu treinava, e olha que eu treinava 6 a 8 horas por dia. Eu corria de manhã, fazia uma pista de manhã, piscina 9h30, 10 horas, musculação de segunda a sexta, e o resto do dia inteiro sentada no selim. Eu treinava todos os dias. Cara, todos. A gente mudou pra São Paulo. Cara, é muito cruel, né? E aí a gente só trocava algumas coisas. Tá falando de São Paulo, mas fazia uma pista à noite e ia pra Bandeirantes, 5 da manhã eu tava com você. Eu mudei pra São Paulo em 2013, se eu não me engano. E... Você ficou 6 meses, acho, não deu nem isso, fiquei, acho que 2 anos e meio. E, cara, meu desempenho começou assim... Aí eu fui pra um Troféu Brasil, ou internacional, mas tomei um pau. Aí terminei com aquela cara de merda, a Andréia falou, a gente tá mudando pra Santos amanhã. E foi, cara. Hoje, eu voltando... É muito cruel, né? Grandes centros, né? A gente fala São Paulo, mas grandes centros. Você falou em Los Angeles, idem, né? Você vai ter que... Los Angeles é bom. Hoje, eu voltando da Austrália, eu não consigo... Eu tô assim, a primeira semana... Nossa, no quarto dia me deu eu cheguei a ficar enjoada, assim. Falei, o que eu tô fazendo nesse lugar? Isso aqui é nojento, isso aqui é horrível. Essas ruas todas remendadas. Na Austrália não tem um buraco na rua. Simplesmente não tem buraco, não tem desnível. Você não anda sacolejando no carro igual aqui. E colocar bicicleta nesse asfalto ad hoc daí? E aí me falaram assim, mas você foi atropelada na Austrália, você não foi atropelada aqui. Eu falei, bom, se eu fosse atropelada aqui, eu já estava morta, porque me resgataram de helicóptero. E eu ganhei indenização nos 2 acidentes. Então... Primeiro que pagaram a minha bike é bem cara. Eles pagaram minha bike em uma semana. Você acha que aqui no Brasil, quando você sofre um acidente, alguém te paga alguma coisa? Não paga. Então, se eu puder... Eu sofri um acidente porque eu tinha que sofrer um acidente. Eu fui atrás de vários tratamentos para entender, porque eu queria entender dessa parte espiritual, entender o que eu tinha que fazer, enfim. E... Bom, se eu pudesse, eu tinha que passar pelo acidente. Se você tiver que escolher ser atropelado na Austrália ou no Brasil, seja atropelado na Austrália, tá? Porque você lá, eles pagam tudo, e aí, hoje eu tô tendo condições de recomeçar minha vida do zero por causa disso, né? Então, eu não fiz faculdade, não pretendo fazer faculdade, fiz um curso de personal trainer de 2 anos e meio lá, porque você não precisa fazer faculdade lá para ser personal trainer, para dar treino. E o meu currículo como atleta, 12 anos de atleta profissional, dizia muito mais para eles do que uma faculdade. Outra coisa, eles imploravam para eu ser técnica na piscina. Mas sabe o que é implorar? Porque lá você faz um curso de final de semana. Uhum. E eles falaram assim, a gente te dá o treinamento aqui, a gente sabe que você sabe nadar. Eles queriam que eu fosse coach na piscina, né? Então, e aqui tem esse negócio de que você tem que ser... tem que ter o diploma para exercer tudo bem. Eu posso dar treino, você não pode. Aqui no Brasil. De triatlo. Imagina assim. Vocês treinariam um triatlon comigo ou com o Balu? Formado em esportes. Essa pergunta... Lembra que eu te mandei uma vez? Não, mas um treinamento muito mais específico. Tipo, salto com vara. Você também não tem formação em questão física. Então os dois não podem dar treino. Com crepe vai teve um problema recente agora no Brasil que uma atleta da natação... E posso falar o nome dela? Eu vi isso também. A Manuela Lírio. Você treinaria com a Manuela Lírio ou com o cara que acabou de sair da faculdade? Com o Balu. Eu mandei pro Balu. Daí ele falou assim, tá certo, a menina foi pra Olimpíada. Cara. E daí não, mas eu vou dar treino de natação e ela não. Cara, daí eu postei isso perguntando, né, no Instagram. Sim. E daí o João Vitor, que ele compete 110 com barreira, ele tá morando em Portugal, agora virou português. É brasileiro e tal. E ele me mandou um áudio
cara super bacana. Explicando a lei lá. Explicando. Ele falou, em Portugal, é o seguinte, você só pode trabalhar com alto rendimento se você foi atleta. E você cria um handicap. Então, assim, se você competiu só, sei lá, por São Paulo, você ganhou 3 pontos. Você competiu no Campeonato Brasileiro, você ganhou 5 pontos. Você foi para Sul-Americano, 7. Você foi para Pan-Americano, 10. Você foi para Mundial, 20. Poxa, eu ia ter um currículo bom, hein? Já fui 2 vezes pra Kona como profissional. Olha, já ganhei então, Ironman, já ganhei Ironman. Em Portugal você poderia dar treino. Então, essa ideia. Essa ideia, o que eles fazem? Quanto mais pontos, quanto maior o seu handicap, mais rápido você tira o seu certificado. E o certificado mais lento, que ele falou, são 2 meses. Faz total sentido. Mais lento. Faz total sentido. Por quê? Que é o que ele falou. Então, na hora que você vai treinar, eu chego lá, por exemplo, vou treinar triatlon, é o Fabinho que vai me dar treino. Ele vai falar, Ricardo, eu sei que dói, é aqui que vai sentir, é isso que você tem condição de fazer. Por quê? Porque ele viveu aquilo ali, cara. É a pele no jogo que o Balu fala, não é por mal. Não. E não tô dizendo que é só isso. Não, mas é só isso. Cá entre nós, isso é 90%. Tem que estudar. Mas isso é 90%. Tem que buscar o conhecimento, também. mas é um conhecimento que você não aprende na faculdade. Não vai aprender, jamais. Não. E a gente fez, a gente sabe, entendeu? A gente ouvindo lá que, né, você tem que... Você só vai validar o cara se ele fizer umas análises porcarias, pra não falar a palavra. Não, e são 4 anos. Aqui ela fez o curso de personal de 2 anos e meio. E aprende cada besteira, né, cara? Tipo, exato. Que você vai 70% é lixo. E é legal esse curso que você fez lá, de legal, personal? é legal. Mas é mais aquilo assim, ó... Era mais pra você achar um caminho profissional. Você tem que estudar e aí você mete a cara em inglês, né? É só em inglês. Então dá um boost, assim, Você tem que trabalhar em inglês também, né? Porque se eu falar uma palavra em português, ninguém vai entender. Então, é inglês 100%. All the time. Então, o que acontece? Isso ajuda. Eu estudava, fazia assessment, escrevia negócio, pesquisava. Mas é aquilo. Eu posso... Eu acho legal outra coisa que ele coloca, assim. Tem muita gente que eu cheguei no Brasil, já teve bastante gente que pediu pra treinar comigo. E aí eu falo assim, tá, teve um cara que me escreveu do lado, que quer correr maratona. Falei, mas qual que é o seu... O que você já fez? O que você entende? Nada. Né? Porque o Balu, ele fala, eu treino, mas a pessoa já precisa entender um pouco de corrida. Porque, às vezes, ele fala lá, tu vai fazer um tiro de 300 em ritmo de 1.500. E a pessoa não sabe o que é isso. E eu não tô junto pra ver, né, cara? Porque eu trabalho nesse modelo à distância. Se você fizer... E aí é complicado, mas o que eu vejo mais é essa parte de sugar que eu não queria ter, né? Porque eu cheguei a dar treino aqui online pra algumas pessoas e aí vira uma coisa que a pessoa te manda o WhatsApp toda hora, ela quer saber coisa toda hora e não sei o quê. Mas são coisas assim que é simples, sabe, gente? Então essa parte chata, vamos passar pra mim. Você evolui indo e fazendo. Não que você que seja, eu corro 6:1, tudo bem. Mas só se você não for treinar, você não vai melhorar. Não adianta, não tem nada que eu possa fazer. O meu treino não vai fazer milagre, né? Vai te ajudar se você fizer, se você ter o comprometimento, se você enfim. Fiz o curso, trabalhei com as áreas que eu queria, mas fiz o de massagem, que era o que eu mais gostava, então estava treinando atleta, tinha a parte da massagem na minha casa, uma coisa que eu gostei muito, porque eu recebi muita massagem, então foi uma coisa que estava me dando muito mais prazer trabalhar com isso do que dando treino. E aí eu treinava, que é o meu prazer, e treinar e fazer o que eu tô a fim de fazer sem obrigação, mas continuo treinando, é o que eu sou, eu acho, sabe? Eu vou morrer fazendo isso, até quando eu não aguentar mais. Eu gosto. Como eu tenho muita energia, se eu não fizer, é melhor do que eu matar alguém, né? Então, você treinou hoje, né? Você treinou hoje. Uma coisa, lá, quando você treinava, ainda que fosse uma pegada mais amadora, como que a cultura lá? Era um grupo que se reunia? Era você sozinha? Não. Era um clube? Era uma assessoria? Eles são super fechados. Eles cagam pra você. Então, pelotão. Eles são super fechados, assim. Eles são... Tanto que os meus amigos mesmo de treino não eram australianos. Eu tava treinando com a Lotte, que agora a Lotte Wills, que ela saiu em primeira da água junto com a Lucy no 70.3 no Mundial de 70.3. Super nadadora. Mas eu ia treinar com ela nos dias que era o easy dela, né? Então você tava com ela, com a pessoa, não com um grupo dela, com a pessoa. Não. Lá no Rola Grupo.
Não tem, muito difícil. Eles têm uma patota, assim, é muito fechado. Apesar de que onde eu morava tinha alguns atletas profissionais, mas também o ritmo deles era diferente do meu. E eu fazia só o que tava afim, Balu. Não tem. Porque eu acho que daí você tirou essas amarras, né? Tinha um nadador amigo meu que nadava comigo na piscina. Todo dia ele falava assim, vamos nadar no mar toda semana. Eu falei, você tá doido, filho? Com a sorte que eu tenho aqui, cheio de tubarão. Passou 2 caminhões em cima de mim. Eu não ia de jeito nenhum. Ele toda semana era ali, vamos nadar no mar aqui lá. E lá tem tubarão real, oficial. Brother, tem muito né? tubarão. Brother, né? Eu não ia. Eu cheguei aqui, a minha amiga me escreveu numa travessia, acabei de fazer, Ipanema Cagarras. Eu fiz, quando ele viu no meu Strava, ele falou assim, poxa, eu tô 1 ano tentando te convencer pra você nadar tubarão. Eu falei, mas aqui... Tubarão aqui é banguelo, aqui não tem tubarão. Aqui a gente tem medo de ladrão. Aqui não tem tubarão, né? Tem um fui. Mas lá na Austrália é real, assim, cobra o tempo inteiro... Canguru cruzando o tempo inteiro. Mas do mundo mora tudo lá. Eu fui uma vez nadar com um grupo de profissionais, eles pararam assim, começaram a rir. Eu falei, gente, espera não, pode ir embora. Ah, não, a gente viu uma tartaruga. E eles só foram me falar depois na hora do café. Então, aquela hora que a gente tava rindo, a gente viu um bull shark e a gente não quis te falar. A gente esperou. E o bull shark é um tubarão super agressivo, né? E a australiana não tá nem aí. Eles não estão nem aí. Eles continuam. E eu falei, obrigada por não ter me avisado. Mas não me pegou mais, eu não fui mais. E era ali em Nusa. Você não foi mais? Não. Não, mas é óbvio, eu não fui nadar mais. Você morava em Nusa? Eu fui nadar. Eu morava 15 quilômetros de Nusa. Uma vez a gente foi pra Nusa, aí chegamos lá, tinha um treino lá, 5 da manhã também. É Main Beach. Nadava lá numa praia. Aí tinha que pagar $15 pra nadar com o cara no mar. Num grupinho lá. Tinha que pagar. Não. Aí a gente falou, pô... Não, vou pro outro lado, vou pagar $15. Só que do outro lado, Nusa é onde tem tubarão. Então a gente tem não sabia. Os $15 estavam embutidos aí. Tava barato esses 15, não, sem ataque de tubarão era 15. Então, 15 era para não ter mordida de tubarão. Mas tem tubarão. Uma vez, na praia na frente da minha casa, eles colocavam a linha do drone, a linha da pesca no drone pra ir pra dentro do mar e largavam lá, pra ir mais fundo, sabe? Daí eu falei, mas o que eles estão fazendo, Francesco? Estão caçando tubarão. Eu falei, mentira. Falei, eu vou lá perguntar. Daí eu falei, vocês estão tentando pescar tubarão? Eu falei, o nosso, mas pega qualquer coisa, mas a gente quer o tubarão. Eu falei, mentira. Eles acabamos de pegar uma mulher atrás, na praia do meu bairro. Falou, vai lá ver. Era um tubarão desse tamanho. Assim. Eu ia virar um rapaz do campo. Eles cortaram a cabeça pra comer. E normal. Uma vez também despencou um morcego no meu carro, assim, despencou. Ele caiu duro, sei lá, quebrou meu limpador. De noite. Falei, gente, olha isso. E o morcego gigante. A aranha do tamanho da mão. Chamei o vizinho uma vez, que eu falei assim, ou ela, porque eu não vou ficar dando na minha casa. Se eu não acertasse... Umas cobras de... Se eu não matasse a aranha, eu falava, como é que... Eu não vou ficar nessa casa mais. E eles acham tudo normal. Lizard gigante, eles acham super normal. E eu achava esses animais bizarros, assim. Mas é a cultura deles e é o que é. Você sente falta de alguma coisa da época de profissional, Ari? Desculpa ser tão direto. Mas eu gostei dessa pergunta. Eu acho que nunca ninguém me perguntou e eu nunca pensei nisso, na real. Se eu sinto falta de alguma coisa da época que era profissional... Sei lá, eu adrenalina... acho de ser mais rápida só. Porque eu era bem mais rápida. E eu achava que eu era ruim demais, gente. Aí hoje, quando eu corro e me lembro dos tempos que eu fazia... Tipo, fazia 10 km para 36 de manhã, depois socava bota à tarde. Eu falo, nossa, mas eu era boa e eu achava que eu era ruim. Exato. Eu achava que eu era ruim real. Eu nunca achava que eu era boa. Nunca achei que eu fiz um treino bom. Nunca. Eu nunca falei, fiz um treino bom. Eu me lembro uma vez que você tirou um teste de 400 mil. Te lembra? 3 quilômetros que você tirou lactato. Mas você era legal. Eu terminava achando uma porcaria. Você falou, não, Ari, foi bom. Eu me lembro uns 5 mil que eu fiz no Parque do Povo. Eu corri 15,50. Aí eu liguei pro Palito, tava treinando com o Palito. Puto, porra, foi muito mal, cara. 15,50. Cara, 15,50.
Hoje, se fizer isso pra 4, tá livre. Eu acho que eu sinto falta só de correr como eu corria antes, eu acho, assim. A única coisa. Mas adrenalina de prova, pré-prova, não. Todo mundo me pergunta... Não, esquece o público. Você. Não, pra quê? Não? Ai, que bobagem. Não, sei lá, imagina, não, tô te 12 anos lá, competindo. Não, eu tenho zero vontade de competir. Zero vontade, porque eu sou uma pessoa muito competitiva, certo? Então, pra eu voltar a competir, o povo fala assim, vai completar. Eu falei, completar pra quê? Já fiz tudo, já ganhei Ironman. Eu completei tantas vezes, né? Já ganhei Ironman, filho, vou completar o quê? Se eu for treinar hoje, eu seria muito competitiva, e daí eu queria ganhar tudo. Se eu for voltar a competir, eu quero ganhar tudo. Pra ganhar tudo, eu tenho que treinar de 5 a 8 horas de novo. E foi isso que acabou comigo, que acabou com a minha vida. Eu não era feliz mais. Hoje eu sou feliz fazendo o que eu faço. Fazendo 1, 2 treinos por dia. Se eu me desafio, se eu tenho um challenge com os amigos, eu já... Nossa, fiz um challenge com um menino que eu nadei 55 km numa semana. Eu nunca fiz isso na minha vida. Só porque eu fiz o challenge eu queria ganhar. Fiz um outro challenge lá de correr. Quem corria mais em 10 dias? Eu corri 300 km em 10 dias. Cara, meu pé doía. Por quê? Porque eu queria ganhar. Mas é só... Porque eu sou assim, acho que é interno, né? Sim, não, mas é uma satisfação pessoal. E não é pra falar, é só porque eu queria ganhar do meu amigo do bairro. Mas eu não tenho vontade de voltar a competir, não tenho essa necessidade. Fico feliz de torcer pros meus amigos. Você tem acompanhado o triatlon? O que eu acompanho é só de quem eu gosto, real, assim. Só de quem faz diferença, mas, né? Mas assim, você assiste um Ironman do Havaí? Assisti, eu gosto, eu torço, eu gosto. Mas não queria estar lá, eu já foi, passou. Eu já vivi, eu já fui feliz, hoje eu acho que eu sou muito mais feliz do jeito que eu sou, com a vida que eu tenho. Eu acabei de chegar, eu ainda tô tentando entender algumas coisas, porque eu fiquei 5 anos fora, a cultura era diferente, estava adaptada lá. Às vezes eu sinto a falta de falar inglês, por exemplo. Eu falo todo dia com alguém. Go for it. It's gonna be very nice. Eu sinto falta. Se eu tô muito cansada, eu não tenho vontade de falar português, porque eu penso primeiro em inglês. Sei lá, a gente aprende. A gente aprende assim, a gente se adapta. E agora vai ser uma adaptação de novo. Mas é isso, eu quero uma qualidade de vida melhor. Em São Paulo eu não quero mais morar. Então eu tô só arrumando minha documentação, né? Porque eu fiquei muito tempo fora. Então cancelaram, literalmente, né? Até nem meu CPF. Eu não tinha mais. É mesmo? Você tá falando com uma literalmente cancelada. Cancelado mesmo. Porque eu parei de fazer tudo também. Eu deixei meio que... Eu tenho um apartamento alugado, né? E se você não declara imposto de renda... Acontece que quando você chega aqui, o povo não te reconhece mais. Eu não tinha nem Pix, eu acabei de fazer Pix, eu nem sabia o que era isso. E todo mundo, nossa, mas você não tem Pix? Eu falei, não, eu não tenho... Eu tenho Pix, aquele que dá no pega-pega encostado, tava salvo. Eu sei o que é isso, então eu tava tentando entender. Eu ainda não peguei carro aqui, que eu dirigia lá na direita, só. Então eu não peguei o carro aqui ainda. São coisas que pra quem ouve de fora, às vezes... não é a minha, mas eu já ouvi pessoas falando, aquela pessoa morou fora, ela volta. Não, é normal, a cabeça tá bugada ainda, né? Na piscina, já nunca foi boa a cabeça, a gente vai pela direita na piscina. Lá também é assim? Tudo. Outra mão pra tudo. Você pedala na direita, você anda na calçada na direita. Eles têm isso também. Se você não anda, o povo te catuca lá. Fala, você tá do lado errado. Na Irlanda é mão inglesa. Só que o sei resto quantos mil pontos de multa, cara. Imagina. Eu tinha muita multa. Enfim, aí eu tô decidindo ainda onde eu vou morar. Fui pro Rio, fiquei um tempo no Rio. E aí tem uma galera puxando pro Rio. Eu gosto da natureza, mas é uma cidade grande. Ainda vou dar uma olhada por Santa Catarina. Pensei no interior de São Paulo também, porque eu continuo treinando. Então eu queria... sair de casa pedalando. Sim. Esse negócio de pôr bike no carro não é uma coisa isso, que... né? Obrigatoriamente madrugar, né? Assim, porque uma coisa é você gostar, que nem eu não me incomodo de acordar cedo, que nem você também estava falando, que você acorda cedo. Eu acordo. Mas você ser obrigado a fazer isso, né? Porque só tem um lugar ou só é seguro tal horário. Só com o pelotão, né? Só pode sair com o pelotão. Só pode sair com... Você fala, poxa, isso tudo te tira um direito de ir e vir, que é uma coisa que pega muito, eu acho que no Brasil. Porque lá fora, assim, você fala...
eu quero ir cedo, tá bom, mas se você quiser ir às 9 da manhã, você pode ir às 9 da manhã. Né? Aqui, a USP fecha às 6h30. Você não pode pedalar depois das 6h30. Que então, coisa. Né, você quer pedalar 2 horas, teoricamente, você tem que chegar lá na hora que abre, que é 4h30, para até 6h30. Então você fala, poxa, é uma coisa que é muito desgastante, assim, acho que é difícil. E essa iniciativa aqui da gente estar falando sobre várias coisas, inclusive sobre doping, que todo mundo que me entrevista sabe que eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso com ninguém. E eu acho interessante que as coisas sejam faladas, sabe? Porque isso pode ajudar alguém, de alguma forma, Sim. né? Eu acabei de fazer um tratamento para minha lesão e eu recebi uma mensagem, Ariane, muito obrigada. Eu tô tentando tratar minha mãe tem 10 anos e ela aceitou fazer esse tratamento que você tá fazendo agora. Então, assim, se eu puder ajudar uma pessoa, já valeu a pena. Que nem essa menina me mandou mensagem, olha, eu peguei a vaga no meu 3º meu Ironman e eu pensei em você o tempo inteiro durante a corrida. Isso me deu muita força. E não é só o esporte, né, Ariel? O que você falou desse tratamento, eu acho que eu vejo isso, o Balu também recebe, assim, eu não sei o Fabinho, mas como a gente trabalha muito com qualidade de vida... eu recebo às vezes mensagem que parece boba, mas assim, as pessoas falam, poxa, obrigado, você me motiva, né? Pô, eu fui fazer tal coisa, eu lembrei disso, ou com o livro que eu escrevi. Eu acho que é tão gratificante, eu acho que esse é que dá o sentido de a tudo. vida é isso, entendeu? É o que eu falo, por isso que eu falo muitas vezes, e as pessoas criticam, cara, número, dane-se os números, cara, entendeu? O sub-3, o sub-10, o sub-9, cara, no final das contas, um dia desse eu encontrei o Bruno Fratos conversando com ele, ele falou assim, cara, eu quero fazer tempo porque eu sei que esse tempo vai me colocar na colocação, ali entre os 3 primeiros. Mas se é 20, 60, se é 21, dane-se, cara. Porque o jogo dele é outro, né? É outro. Um dia todo mundo inteiro, 100 pessoas vão ser melhor do que eu. É muito gratificante. O Balu mesmo que recebe mensagem, porra, cara, só lendo os teus stories, eu agradeci ele porque eu também emagreci seguindo ele. E hoje eu tô feliz da vida. E é muito legal você, ajudar uma pessoa que é obesa, que se sentir melhor, se olhar no espelho. Se aceitar, né? Eu fazendo massagem, eu fico tão feliz que eu consigo desbloquear alguma coisa na pessoa, a pessoa se sai de lá se sentindo bem. Aqui, isso me dá, mas isso me faz feliz. Hoje o que eu trabalho é o que me faz feliz. Fábio, vai lá, ajuda. Por exemplo, você é amigo do Toad, que é nosso amigo, que a gente viu desde o começo, há mais de 10 anos também. Vai falar que você não fica feliz. Tu botou o cara na posição dele na bike. Por sinal, é incrível o que ele tá fazendo, né? Entendeu? Demais, né? Mas ele não quis vir no podcast, então isso aí tá chateado. Aí, ó, ficou recado, hein? Ficou recado. Chateado, não quis vir. Venha pra cá, eu sempre falo com ele. Mas sabe o que eu vejo também? O Fê tem esse negócio, né, dele tá agora indo bem, mas parece que sempre tem alguém esperando... É porque eu tô falando porque eu já vi, tá? Esperando a pessoa se ferrar. Não, fez muito Ironman. Não vai aguentar, vai quebrar. Não. E aí ele vai lá e mete outro sub-9, outro sub-8 de novo. Mas quem dá a cara sempre vai estar... Que coisa, né, gente? Para com isso! Mas o mundo infelizmente, sempre vai ter... Aquilo que eu falei, não dá pra você controlar o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar de você. Na verdade, você tem que ignorar. Nem ler. Não tem como. Então, eu acompanho, torço pra galera e é isso, sabe? Se eu tiver que dar minha opinião, eu dou. Né, você pode não concordar com a minha, porque a minha opinião é só minha opinião, mas eu tenho sempre o intuito de tentar ajudar alguém. Se eu puder fazer isso, eu vou fazer, sabe? Se eu puder explicar alguma coisa sobre o que eu passei, até com relação aos meus acidentes, né? Porque eu passei por coisas difíceis do outro lado do mundo. Sozinha. Tive amigos, tive um companheiro que ficou comigo ali toda quebrada. Nossa, Francisco, eu falo com ele todo dia, né? Todo dia eu falei que eu ia vir aqui. Ele falou, mas por que você vai lá? Eu falei, meu filho, eu já te falei que você é famosa no Brasil. Mas é engraçado que quando a gente se conheceu, o Francisco, eu não falei nada pra ele, assim. E aí ele saiu e ele deu um Google, mas ele não deu um Google no Google, ele deu um Google no YouTube. Daí ele viu eu ganhando o Ironman e ele falou, meu Deus, você ganhou o Ironman e não me falou nada. E eu assim, ai meu Deus, lá vai. Lá vai, chega, vou ter que contar. Lá vai. Senta aí então, senta aí que eu vou falar tudo. Deixa eu te contar mais. Pois é, então eu acho que sempre... Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque
Às vezes eu não quero falar quem eu sou, não queria falar quem eu sou, mas se a pessoa dá um Google no meu nome, a pessoa me julga. A pessoa já fala assim, a Ariane é assim, assim, porra, eu não sou aquilo ali, só aquilo ali, eu sou um ser humano. Vem me conhecer, né? Pois então... Qual mensagem que você acha que você... Não que você passa, mas que você gostaria, assim, tipo, literalmente, sabe? Momento, o microfone é seu, fala o que você tá afim. Eu gostaria, eu acho que a gente pode tudo desde que a gente se dedique àquilo, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa que não reclama, acho que reclamar não faz parte da minha vida, eu acho que chorar... Eu sou uma pessoa emotiva, até me emociono com facilidade, mas você nunca vai me pegar chorando porque eu tô com dor, porque eu tô com problema. Eu acho que vida que segue. Se você aprende com o problema também, sabe? E eu não perco meu tempo me lamentando e achando ruim. Eu tento entender por que aquilo aconteceu e tento seguir em frente. Tanto que eu tô com esse projeto de escrever um livro, né? Desde de como eu comecei, né? Comissária de bordo, não nadava. E quando eu comecei a fazer o triatlo, eu não queria ser atleta profissional. Eu não queria postar em lugar nenhum. Eu nem tinha isso. Eu não postava nada. Eu queria fazer força. Eu queria me superar. Eu me lembro que a primeira prova que eu fiz foi um triatlon olímpico. E eu falei, não, tá muito ruim. Eu vou 2h48, que foi Internacional de Santos. E eu ganhei essa prova já, um dia. Eu nem lembro que ano foi, mas eu ganhei um triatlon olímpico. Eu saía 4 minutos atrás na água. Porque eu simplesmente não desisti. Eu era carne de pescoço. E eu acho que todo mundo que torcia pra mim via isso, né? Que eu não desistia, eu dava tudo que eu tinha. Então, por isso que eu acho que até hoje as pessoas torcem muito pra mim. O Ironman que eu ganhei, eu saí pra correr 9 minutos atrás. Eu fui pegando todo mundo. E aí todo mundo falou, meu Deus. E aí quem quiser falar, porque o doping... Eu fiz teste, são 12 anos, eu não conseguiria enganar ninguém por 12 anos, não existe isso. Eu já tinha passaporte biológico há muitos anos, eu não sou Lance Armstrong, não tenho dinheiro, eu não tenho equipe por trás de mim, não tenho nada disso, né? Sou uma Harris mortal, e eu acho que, como eu já falei, né, o mundo é pequeno, a gente sabe, né, quem usou. De repente eu fui pega ali pra acordar muita gente, sabe? Pra falar, podia ter sido eu, né? E não, foi ela. E eu era a pessoa mais visada ali naquele momento, né? E não existe endeusar as pessoas. A gente pode, sim, se espelhar. A gente pode, sim, ter aquela pessoa, nossa, que legal, né? Mas é um ser humano. É um ser humano que dói, sabe? Que sofre, que tem que batalhar muito para ter o que tem. Né? Às vezes você fala, tem aquela bicicleta, mas você sabe quanto aquela pessoa trabalhou, de repente, para ter aquela bicicleta? Não sei. Quanto suor, né? Você tem teus filhos, sei lá, tudo tem um porquê. Então, a minha vontade realmente é escrever o livro aí sobre todas essas layers, desde quando eu comecei, como todos os treinos que eu já fiz na minha vida, como eu conciliei a aviação, em que momento eu larguei a aviação, pedi demissão depois de 11 anos como comissária e fui viver do triatlon. Tinha um apartamento que eu tive que alugar porque eu não tinha dinheiro para manter esse apartamento e voltei a morar num cubículo dividindo o apartamento com outra pessoa. Então, eu recomecei a minha vida muitas vezes do zero. E quando eu fiz isso, eu não ganhei, demorei para ganhar quando eu virei só atleta profissional. E aí, enfim, acho que tem bastante história para contar. E não é só o doping, gente. Não, eu acho que... É um pedaço ali. E o que eu fiz com isso depois? Eu falo pela minha experiência, Ari, que nem eu escrevi meu livro lá. E, cara, quem sou eu, né? Eu tenho que te pedir desculpa que você pediu pra eu escrever, eu nunca te escrevi, né? Então, você escreve aí, escreve. Eu não me senti confortável pra escrever. 3 anos esperando. Eu não me senti confortável. Não, mas eu imaginei. Tanto que eu respeitei, nem fiquei te cobrando. Mas, assim, eu quis mostrar pras pessoas, de fato, não é o que eu já fiz no esporte, não, ou na minha vida, não. É pras pessoas olharem, eu acho que é esse que é legal das biografias, muitas vezes, porque você coloca aquilo ali, se materializa alguma coisa e cada um vai ter o seu olhar. Então as pessoas olharem
Por exemplo, vou dar um exemplo bobo, que não é do esporte. A minha esposa, que ela teve um problema de saúde, e que eu coloquei no livro ali, cara, a quantidade de pessoas que me escrevem com relação a isso, e falam, caramba, cara, como é que foi isso? E não sei o que lá. E as pessoas criam forças. Elas se espelham naquilo, elas usam aquilo para se motivar. Como exemplo, né? Como exemplo. E eu acho que é isso. Mas o fato de eu ter voltado a pedalar... O fato de eu ter voltado a pedalar depois de 2 acidentes, tem muita gente que me escreve, cara, eu não tenho coragem, eu sofri um acidente, eu não tenho coragem. Eu não tenho medo. Eu nunca pego a bike e falo, ai, me aconteceu um acidente. Não, eu vou e faço concentrado, eu gosto, eu tenho prazer, eu tenho minha felicidade. Só que ali, desse momento de descrever isso, né? E tem gente que tem esse trauma, cada um lida com o trauma de um jeito. A gente pode ajudar alguém que fala, eu não consigo mais pedalar porque eu sofri um acidente, mas ela conseguiu, vou tentar. Não sei o quê. Ou pode ser aquela pessoa que fala, vou tentar, vou aqui no quarteirão, dar um rolê. Né? Aos poucos vai indo, porque... Exatamente. Eu acho que esse exercício dessa reflexão e o exemplo, quando a gente se expõe, e teve gente que falou, caramba, meu, você abriu a sua vida inteira. Eu falo, e qual o problema? Pô, olha quantas pessoas a gente tá podendo ajudar. É isso que eu falo, né? Vale a pena. Às vezes, se eu for falar uma coisa que pode ajudar uma pessoa, já valeu. Já valeu, porque essa pessoa pode ajudar outra. Né? Então, se cada um ajuda um... Né? Exato, você cria uma pirâmide do bem ali, né? Então, eu acho que se eu puder te falar alguma coisa assim de... Cara, escreva mesmo, acho que ponha pra fora, porque são histórias que todo mundo, muitas vezes, pode conhecer ou não conhecer, mas cada um tá vivendo um momento. E quando a gente tá vivendo um momento diferente, a nossa interpretação é outra. E isso é extremamente gratificante e motivante para quem lê. Então, vai na fé e arrepia, escreve. Vou fazer, tem um trabalho, tem coisa pra fazer. É fácil o livro, viu? Pergunta pro Balu. A gente tá ensaiando um nosso aí já faz um ano e meio quase. Mas a bota com ele. Joga na fogueira. Mas o que eu acho... É que a gente vive, provavelmente, por causa do fluxo de informação de redes sociais, assim, a sociedade hoje, ela tenta... ela condena a pessoa... Né, por alguma coisa que... Por algumas... A sociedade condena alguns erros, como se fosse capital. Fala assim, não, vou puxando pro doping. As pessoas se dopou, então daqui em diante ela é uma pessoa necessariamente má. Como se todo mundo não tivesse seus erros ao longo da vida. Né? Então, às vezes, quando é só mais um... Depende do erro? Então, depende do erro, né? Isso é só mais um, né? É só mais um, né? Porque é errado. Eu falo isso porque ontem, antes de ontem, eu não lembro agora, alguém falou, não, mas você tem que ver que ele... Porque eu usei o lance em alguma resposta ou algum comentário, mas, cara, eu li vários livros dele, hoje eu acho que quando tem entrevista dele, eu assisto porque eu acho um negócio fantástico a entrevista desse cara. Mas é a cabeça dele, né? E ele mudou, tal, ele errou, ele reconheceu o erro, foi punido. Cara, esquece, ele errou a partir daqui, cara. Esquece. E continua errando demais, né? E aí vai errar, tá? E, gente, assim que olhar pra trás, a gente tem que fazer esse exercício de, se eu fizesse um erro, talvez não o mesmo, que a gente já não é mais... Eu errei, a gente não fomos profissionais, mas a gente pode fazer outro erro equivalente. Aí, errou. Inclusive, fizemos um episódio no 3 Horas da Corrida falando sobre erros que cometemos. Exato. Como atletas e como treinadores. Assumimos nossos erros. Não é pra você prender a pessoa ali, escravizar a pessoa por um erro lá atrás. Cara, passou, mas virou aqui a página. Tem o que os outros falam, né? Mas tal pessoa falou tal coisa. E as pessoas acreditam naquilo. Vira uma coisa assim... Acreditou numa fofoca, que daí virou uma coisa que... Verdade, do nada. E às vezes virou verdade o que nem é verdade. Né? Às vezes você sabe mais do que eu, então, que tá bom, Obrigado por saber que eu fiz isso, né? Obrigado por saber que eu fiz isso. Eu não sabia, né? Então eu uso desde... Nossa, eu recebi uma ligação uma vez, um cara falando assim, então, Ariane, eu queria te pedir pra você admitir que você foi pega no Brasileiro de Longa. Eu falei, ui? E ele falou, então, porque eu quero processar uma pessoa que foi pega. Essa pessoa que me pediu isso foi pega no doping. Eu quero processar eles porque eu acho que teve outros atletas com contagens de hemácia maiores que a minha e eles me pegaram para Cristo. Eu falei primeiro que ele quis falar que eu fui abafada, que eu fui pega e que eu fui abafada e que eu tinha que admitir. Eu falei, cara, para, tá tudo errado. Tá tudo errado. Primeiro que eu sou testada pela UADA, eu sou atleta internacional, já tá há muito tempo, não tem nada de Brasil. Eu sou mais testada que você e que todo mundo no Brasil. Então, falei, você tá querendo justificar um erro seu, só
Admite. Sabe, esse negócio de ficar inventando, porque eu tô tratando anemia, porque eu tava tomando vitamina e não sabia. Gente, para. E aí as desculpas são as piores, né? E aí, quando, no meu caso da minha carta aberta, tá lá, eu admiti. E as pessoas assim, mas quem te deu? Você não fez sozinha. Mas por que eu não fiz sozinha? Porque eu teria que pedir pra alguém? Põe no Google aí. Como tomar, tem um monte de coisa lá. Você usa uma banana de dinamite, você abre o YouTube, cara. Tá lá resolvido. Você precisa comprar, meu. Exatamente. Mas as pessoas ficam querendo achar e ficam querendo inventar história. Porque alguém me falou de você. Da minha vida, eu sei. É que nem o Fábio tem uma loja, tem trabalho, tem família, tem mulher. Da vida dele, ele sabe. Eu não sei. Eu não sei o que ele passou com o filho dele doente. Foi difícil. Mas eu não sei. Sabe? O máximo que eu posso fazer é desejar coisas boas pra ele. E olhar de fora também, né? Aí é muito fácil. É muito fácil. Que nem, outra coisa que o Balu falou outro dia também. Gente que deseja que o Neymar se ferre, não presta. Gente que deseja o mal de outra pessoa... É uma pessoa ruim. É uma pessoa ruim, gente. Você deseja que a pessoa morra, que a pessoa Você pode não querer saber daquela pessoa, mas você querer mal... É totalmente distante. Você ser indiferente para querer o mal são coisas... não tô assistindo a Copa, santa. Beleza, não tá assistindo a Copa. Eu também assisto todos os campeonatos de esporte. Agora eu quero o mal daquela pessoa. Não, pera. Querer o mal daquela pessoa tá errado. Eu não gosto de algumas pessoas. Eu ignoro, eu tiro essa pessoa da minha vida. Agora, querer que ela... Não, porque ela também tem a vida dela. Os desejos, os sonhos dela. Siga longe de mim. Não é bom pra mim, tudo bem, mas... A partir do momento que você deseja que a pessoa se ferre, pra quê? Pra quê? Ela não faz parte da sua vida. Não tem necessidade. Não tem necessidade disso. Então, pra mim, se eu puder ajudar, quem eu puder ajudar, isso já é o que me faz feliz hoje. Eu tenho os meus sonhos, obviamente, acabei de voltar pro Brasil, tô solteira. Vamos lá? Opa, WhatsApp, direct e tal. Tem os meus sonhos, né? Não quero, acho que ninguém nasceu pra morrer sozinho. Enfim, quero achar o meu canto pra morar. Eu nunca quis ser mãe. Hoje eu já não digo nunca. Eu nunca quis. Eu nunca me imaginei sendo mãe. Hoje eu não sei, se eu encontrar um cara legal. Por que não? Que eu amo, né? Enfim. Mas também se não tiver, pra mim, eu nunca quis. Não foi uma coisa que falar, me completo, eu tenho que ser mãe, e se eu não for mãe, eu não sou ninguém. Não. Sou feliz assim também. E quero começar o meu trabalho, quero escrever o livro, e quero estar com os meus amigos, e quero ter amor, dar amor. É isso que, eu só tô recebendo coisas boas. Fiquei até bem... surpresa, eu não imaginava isso, sabe? Eu correndo em Porto Alegre na pista da Redenção, passando as meninas, falando com as meninas, Ariane, eu sou sua fã, pedindo pra tirar foto. Isso eu acho que nem deveria acontecer, mas se tá acontecendo, cara, eu não vou tratar a pessoa mal, né? Não vou falar, não, tira foto com você. Não, eu falo, que legal, que bom que eu te inspiro de alguma forma, que tem alguma coisa legal ali, e eu aproveito isso, mas eu sou só um ser humano, não sou diferente de ninguém, não tem nada de diferente. Voltei pro Brasil, quero ficar no Brasil, quero trabalhar, enfim, é isso. Que legal. Muito obrigado. Obrigado por ter aceitado. Obrigado pela presença. Bonitinhos vocês todos. Bem de volta. Bem-vinda de volta. Bem-vinda. Welcome back. É isso aí. Muito obrigado mesmo. Obrigada, meninos. Que você encontre e estamos sempre abertos para você. Isso. Você vou lá fazer o feat com você, Fabinho. Vamos dar jeito nessa lesão tua aí. Mas que você encontre o seu cantinho aí. Que você seja muito feliz. Continue sendo muito feliz. E inspirando. Eu sou muito feliz. Todo mundo inspira. Todo mundo inspira. É o olhar. Amém. É como a gente vive o olhar de quem tá por perto. Sendo pessoas do bem, a gente
vai continuar sempre trazendo coisas boas. E a gente manda merda, quem tiver que mandar merda, que é libertador. Tem coisas que são muito boas, né? Nossa senhora. É simples, tá vendo como é simples? Também é só fazer isso. Mas é muito simples. Que nem o Francesco diz, don't kill anyone today, please. Obrigado, Ari. Valeu, Fabinho. Valeu, Balu. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Um papo que demorou bastante para sair com uma convidada incrível, mas espero que vocês tenham gostado. Valeu. Menina. Valeu. Ei. Obrigado.